Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Stefânio. Boa noite. Boa noite a todos. O ciclo de palestras da área das águas já está acontecendo desde o início do ano. A gente está conseguindo fazer algumas palestras, né, em diversos temas da engenharia. E hoje a gente vai ter com a gente a professora Estefânia Fernandes dos Santos. Eu fui aluno da professora Estefânia também, quando eu estava fazendo mestrado em engenharia hídrica. E foi muito proveitosa as aulas da professora Estefânia. A professora Estefânia ela é geóloga, né, mestre em geologia, mestre em geologia econômica e aplicada na UFMG, com ênfase em hidrologia. Atualmente ela está como doutoranda na UFMG, programa SMARG, em recursos hídricos, e atualmente ela também é professora assistente da UFOP, do departamento de Geo. Professora Estefânia, se você quiser estar compartilhando a sua apresentação, fica à vontade. Tá certo, vou compartilhar aqui. Conforme o Juan comentou aí de inicial, eu sou professora de hidrogeologia, a disciplina, há quase 6 anos. Por 4 anos eu fiquei na Unifei e agora, quase 2 anos, eu estou, né, numa redistribuição aqui na UFOP, mais perto da capital onde eu moro, Belo Horizonte, quem não conhece. E quando eu estive aí na Unifei, tive muita proximidade aí com o pessoal das águas minerais, né? Até um dos campos de graduação que eu ministrava, a gente levava os alunos ali nas fontes de águas minerais de São Lourenço. Então, como convite, né, da Ana Paula e do Juan para ministrar sobre águas minerais, eu tentei fazer um apanhado sucinto, porque é uma área dentro da hidrogeologia muito específica, e ela merece ser tratada com bastante cuidado, carinho, e a gente precisa de muito mais pesquisa para saber atualmente como se encontra aí, né, o panorama das águas minerais no Brasil e no estado de Minas Gerais. Mas como eu fiz uma apresentação que ela começa sendo introdutória, né, do conceito de águas minerais, no final eu chego um pouco aí para levantar mais ou menos como está aí o panorama, né, das águas aí, tanto no Brasil, em comparação com o mundo, e também aqui em Minas Gerais. Então eu espero que todos que estejam assistindo possam acompanhar, e eu não sei como é que o Juan prefere que seja feito perguntas no meio da apresentação ou salvar as perguntas para o final da apresentação. O que você prefere, Juan? Acho que seria melhor no final, não seria, professor? Então, eu posso solicitar o pessoal para escrever no chat as perguntas? Pode escrever no chat. Perfeito. Ou também depois a gente pode ter um debate. Tá. Aberto. Então, a gente pode, à medida que vocês não tiverem dúvidas aí da apresentação, vocês podem escrever no chat, e aí o Juan, ele pode ser aí o nosso intermediador das perguntas, a gente consegue fazer, então, um debate no final. Sim, correto? Claro. Por favor, tá. professor. Então, vamos começar a nossa apresentação de hoje. Então, é sobre o tema água mineral. Então, aqui estão as minhas credenciais, né, como o Famur falou. Hoje, atualmente, sou mestre, doutoranda lá no SMAR, Programa de Recursos Hídricos da Engenharia, da UFMG, e a minha atuação, antes mesmo de lecionar como professora, era de hidrogeologia. Então, eu fui hidrogeóloga por 5, 6 anos, mais ou menos, trabalhando aí no mercado, com mineração, com minas e com consultoria. Então, eu também tenho uma visão aí, mais ou menos, de uns 10 anos atrás, de como era aí, né, o panorama também da prospecção de água mineral aqui em Minas Gerais. Então, o título da apresentação foi focado nesse seguinte tema, né, água mineral. O que é, de onde vem e como se classifica. Então, eu vou passar por essas 3 temáticas, grandes temáticas, e tentar elencar alguns pontos principais que são importantes para a compreensão final aí desse panorama das águas minerais. E o que é água mineral? Então, primeiro, vamos focar neste conceito de água mineral. A água mineral é a água obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas. Ela é caracterizada pelo conteúdo definido e constante de determinados sais minerais, oligoelementos ou outros constituintes considerando-se as flutuações naturais dessas reservas de água. Essa definição, ela vem da Resolução Anvisa, tá? Que é o RDC 173 de 2006. Então, essa é a última definição que a gente tem, né, na nossa legislação sobre o que é água mineral. Então, a água mineral, da perspectiva técnica, a gente pode elencar os seguintes tópicos, né? São obtidas diretamente de fontes naturais
ou por extração de água subterrânea, ou seja, quem não sabe o que é extração de fonte natural, é uma nascente, por gravidade. Então, a gente tem ali no corte de um terreno uma nascente natural, e aí capta essa água e faz-se a análise dela para saber se ela é uma água mineral ou não, e aí sim é uma fonte natural. E a extração de água subterrânea é a extração que a gente faz de perfuração do subterrâneo para a extração da água por meios aí de engenharia, no caso poços, né, poços tubulares profundos, bombeamentos, etc. Elas têm que ser protegidas, né, da influência de águas superficiais e de contaminação. Elas caracterizam-se pelo conteúdo definido e constante de determinados sais minerais, né, que podem ser também oligoelementos e outros constituintes. E aí a gente também considera, como eu falei, as flutuações naturais, né, períodos sazonais ali daquele corpo hídrico subterrâneo. São naturalmente potáveis e não podem passar por tratamento. Então, é essa perspectiva técnica que nós temos do que significaria água mineral, né? A gente tem que ter todos esses aí, elencados todos esses tópicos, e esses tópicos todos têm que serem corretos para a gente poder classificar uma água mineral, corpo hídrico como água mineral. Então, a gente tem duas fotinhas aí mostrando para vocês, são duas nascentes, vocês podem ver, uma é uma nascente que tem uma cavidade, né? A gente vê um pequeno túnel, uma nascente que provavelmente é uma nascente cárstica, e do lado direito aqui que vocês estão observando, não sei se o meu mouse está aparecendo para vocês, deixa eu ver aqui, parece, né? Parece. Então, aqui é uma nascente de fissura, né? E aqui é uma nascente cárstica que a gente observa aqui. Então, essas aqui são fontes naturais, sem captação, né? Por meios aí antrópicos. A perspectiva legal, como a gente vai classificar, então, a água mineral? Né? É um bem da União Federal, diferente dos demais corpos hídricos subterrâneos, que são bens de propriedade do Estado. Então, tudo que for água mineral é regido sobre as leis do governo federal, da União Federal. O uso econômico, ele é feito mediante uma concessão pública, né? A gente concede, né, uma portaria para aquela exploração daquela água subterrânea, regidas pelos códigos de mineração e das águas minerais existentes no Brasil. Os seus usos só podem ser 2 usos para a água mineral, que é exclusivamente para invase, né, invase de águas, né, como garrafas, garrafões, etc., ou para balneabilidade, como aqueles parques termais que a gente conhece por aí. Aqui são 2 exemplos, né? Então a gente tem aqui um tipo de balneário, no qual as pessoas entram nos parques, podem coletar as águas, beber as águas, usufruir, né, daquele parque termal, ou aquele parque de águas minerais. E aqui a gente tem uma produção de invase, né, com um tubo, né, aqui é a tubulação do poço, né, da água subterrânea, que está jorrando a água, mostrando que aqui é uma área de invase. E a evolução da lei das águas minerais no Brasil. Então, eu vou dar aqui um apanhado bem geral, bem sucinto, sobre como é que evoluiu aí as normativas aí que regulamentam atualmente, né, as águas minerais no Brasil. Então, começou tudo com o Código das Águas Minerais. Esse código, ele data lá de 1945, que é o Decreto-Lei 7.841, e esse decreto, ele foi o primeiro a ser escrito para poder fazer uma resolução que pudesse classificar essas águas, diferente das águas subterrâneas, que são comumente hoje, né, prospectadas para o abastecimento comum da população. Então, esse Código de Águas Minerais surgiu em 45. Logo em seguida, a gente teve o Código de Mineração. Então, você vê que o Código de Águas, ele é anterior ao Código de Mineração, que data de 1967. Então, dentro desse Código de Mineração, ele abrangiu o Código das Águas Minerais, então ele não modificou, ele só, né, adicionou esse Código das Águas Minerais existentes ao Código da Mineração, e basicamente os artigos permaneceram os mesmos. Mais para frente eu vou destrinchar um pouquinho sobre os Código das Águas Minerais aqui. Em seguida veio o estudo em loco, né, a portaria da DNPM, no nosso caso é a ANM atualmente, é a 117 de 1972. Esse estudo em loco é aquele estudo que ele é obrigatório a ser feito para a classificação da água mineral. Então, ele tem que ser feito, coletado na saída da fonte, né, da nascente ou do poço tubular, e tem que ser feito ali a caracterização das propriedades físico-químicas, mineralógicas, de gases e de temperatura e de radiometria também dessa água. Então, tem que ser feito tudo em loco. Então, essa portaria, ela define todos esses procedimentos que têm que ser feitos para a classificação das águas minerais. E logo depois que veio a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal de 1988,
ela acabou apanhando todos esses decretos-leis e ela ratificou ali de qual que é a obrigatoriedade, né, da concessão de uma água mineral, que no caso hoje é da União Federal, né, do governo federal. Em 1998, a portaria da NPM, que hoje é a ANM, de 231 de 98, é uma portaria que ela define aí as áreas de proteção de fonte. Então, são as áreas no entorno dessa nascente, ou em torno da captação da água subterrânea para, né, invase de água mineral, que vai ser limitado ali e permitido ser exclusivamente para o uso dessa captação de água mineral. Mais para frente, eu vou falar também mais um pouco do que significa essa área de proteção da fonte. E aí vem também o regulamento técnico de características químicas e microbiológicas das águas minerais, que é a resolução da Anvisa, né, que é a 274 e a 275 de 2005, perdão, que aí ele coloca ali o regulamento, ele classifica a água mineral como um alimento, né, porque é um invase, é uma água de consumo, e aí ela tem que participar das resoluções ali criteriosas da Anvisa para, né, ali o respeito ali aos padrões de potabilidade da água também. Então, dentro desse regulamento técnico, existem também normativas ali que rotulam um pouco como a gente pode classificar as águas minerais. E, por último, né, tem a integração, né, da gestão dos recursos hídricos e a integração com a águas minerais pela ANM. E essa resolução CNRH, ela diz, né, que ela foi feita em 2007, ela diz que toda e qualquer etapa do processo mineral de outorga de uma água mineral tem que ser reportado ao CNRH. Então, uma autorização de água mineral tem que ser reportada ao CNRH. O CNRH ele vai verificar se existe captações de potabilidade no entorno, se existem esgotamentos enterrados, se existe naquela área de entorno, naquela área de proteção daquela possível fonte, algum impedimento, né, que cruza ali aquela área de proteção. Então, aí ela vai ser reportada à ANM de novo. Quando chegar na etapa de requerimento de lavra, aí todos os estudos feitos são reportados novamente à CNRH, e eles ficam em conjunto trabalhando com essas informações. Então, essa resolução, ela ratifica que o órgão de recursos hídricos trabalha junto com o órgão regulador mineral que existe no Brasil, que hoje é a ANM, Agência Nacional de Mineração. Então, gente, essa evolução para vocês aqui é só uma linha do tempo bem simplificada. No meio de cada data que eu destaquei como importante, existiram inúmeras resoluções que foram, né, escritas aí e foram ratificadas ao longo aí, logo após aí o Código, né, das Águas Minerais, que é o Decreto-Lei de 1945. Então, voltando um pouquinho nesse Código de Águas, algumas definições que são importantes a gente ter. Primeiro, a gente vê a definição sobre a resolução, né, da portaria da Anvisa. Agora, a gente vai ver o que o Código de Águas, né, minerais define como água mineral. Então, as águas minerais são aquelas provenientes, né, de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas, no caso, o poço tubular, com a composição química ou propriedades físicas distintas das águas comuns e com características que lhes confiram uma ação medicamentosa. Então, esse é o artigo 1º do nosso Código Mineral de Águas. Então, ele fala que, para ser considerado uma água mineral, ele tem que ter uma propriedade medicamentosa. Aí, coloca esse detalhe. Então, esse foi o primeiro artigo. E dentro desse próprio código, ele vai destrinchando um pouquinho, falando os outros usos também dessas águas minerais, se elas não tiverem aí propriedade de ação medicamentosa. Aí a gente vai chegar lá. Aqui, para mostrar para vocês, elencar, a gente tem aqui, né, uma captação por gravidade, que é uma nascente, e aqui é o invase, que nós todos hoje consumimos bastante, invasos de águas aí, naturais, minerais. Então, dentro também do decreto-lei, né, o que é o 7.841 de 45, no artigo 3º, as águas potáveis de mesa vão ser aquelas provenientes de fontes naturais ou fontes artificialmente captadas, que preencham somente as condições de potabilidade para aquela região. Então, no caso, dentro do próprio Código de Águas Minerais, aquela água mineral que tem que ser medicamentosa, ela vai ser classificada como água mineral. Aquela que não tem propriedade medicamentosa, mas para aquela determinada bacia, ela possui uma potabilidade para invase,
ela vai ser definida como águas potáveis de mesa. Então, tem essas duas classificações de água envasada, que são regidas aí pela ANM, pelo Código de Águas Minerais. As águas potáveis de mesa são aquelas águas minerais que não foram enquadradas no que dispõe dos capítulos 7º e no capítulo 8º, né? Um é a classificação química, a gente vai ver no final dessa apresentação, e um sobre a classificação das fontes, que nós também vamos ver no final da apresentação. Então, retomando aqui, é aquelas que realmente não se enquadram nem numa classificação química medicamentosa, nem de classificação de fonte natural, mineral, mas elas têm uma origem subterrânea, fazendo parte de todo um contexto hidrogeológico e com parâmetros químicos, físicos e físico-químicos bem definidos. Por exemplo, a gente tem regiões, né, províncias carbonáticas, que as águas são mineralizadas com grandes concentrações de sais minerais. Aquelas águas vão ser classificadas como água mineral. Porém, ela é potável? Ela é uma água que a gente tem um paladar aceitável para a mesa, uma água com carbonato? Nem tanto. Então, naquela bacia, né, aquele contexto hidrogeológico, aquela água em si não pode ser envasada pelo gosto ruim, né, que o consumidor não vai querer. Então, eles procuram uma água que tenha característica potável de mesa para ser envasada. E aí, sim, a permissão da concessão de lavra através da ANM para esses tipos de água. Se vocês pegarem uma garrafinha de água mineral e vocês olharem um rótulo, às vezes vai estar escrito água mineral natural ou água potável de mesa. Então, você sabe exatamente agora a diferença de um conceito para o outro quando vocês pegarem uma garrafinha envasada de água, tá bom? Aqui, deixa eu só passar. Então, aqui é como é uma estrutura, né, de uma captação aí artificial de água subterrânea para invasos de água mineral. O poço ele tem que ter toda uma condição estéril, né? Você vê que está toda a tubulação feita de aço inoxidável, todo o revestimento externo é de azulejo, de fácil manutenção e de limpeza, e todo o acondicionamento desse invase também é num ambiente totalmente estéril, fechado, sem circulação de pós, de fumos, etc., de forma que o invase seja o mais, né, estéril possível para chegar aí no consumidor final. Como vocês viram lá no começo da minha apresentação, não pode haver tratamento durante o invase dessa água. Ela tem que sair naturalmente potável do ponto de captação, ou nascente ou poço tubular, tá bom? Então, o que são águas radioativas e termais? Então, nosso Código de Águas Minerais também tem definições sobre essas classificações. Então, pelo código, essas águas também são classificadas como águas minerais pela presença de radioatividade e termalidade, ou seja, temperaturas quentes, acima de 20 graus Celsius, mesmo que possuam baixas concentrações minerais dissolvidas no seu corpo hídrico, tá? Então, aqui, por exemplo, é uma fonte, né, água termal. Esse aqui, normalmente, aqui no altiplano aqui dos Andes, a gente tem bastante fonte de água termal. Pode ser que ela não tenha mineralização suficiente, né, para ser consumido de forma medicamentosa, mas só por possuir ou radioatividade na fonte, ou a radioatividade permanente, ou uma termalidade na fonte, ela já vai ser classificada como água mineral. Tá? No Brasil, nós não temos esse tipo de fonte assim, vulcânica, né? Nós temos outras fontes termais que têm outros processos aí que passam aí pelo né, ciclo hidrogeológico, que mais para frente eu vou dar uma explicadinha também, bem basiquinha. E aí, o que são as águas oligominerais? Então, essas águas oligominerais, apesar delas não terem os limites, né, estabelecidos por esse código para serem classificadas como águas minerais, elas vão ser tratadas aí como águas de baixa mineralização, características que prevalecem nos principais aquíferos brasileiros hoje pesquisados, né? Sem, no entanto, ser possível a classificação de água oligominerais, por estar este item associado a eventuais propriedades medicinais. Então, vamos ver lá. Elas são oligominerais, porque elas têm baixas concentrações de minerais, mas elas também não fazem parte do conceito, né, estrito sensu de óleo mineral, porque ela não tem a propriedade medicamentosa. Então, fica aí no próprio código estabelecido nos parágrafos 1, 2, 3 do artigo 1, né, os dispostos do que é classificado como oligomineral. Então, nos dias atuais, as águas que no passado foram classificadas como oligominerais vão ser hoje classificadas como potáveis de mesa. Então, tem baixas concentrações de sais dissolvidos no seu corpo hídrico, né? Então, para vocês verem uma fotinho aí da esquerda que eu estou mostrando aqui para vocês, para mostrar como é que é feito o invase. O invase ele é todo, né, asséptico, estéril, todo azulejado, todo utilizando procedimentos aqui bem controlados, vocês podem ver aqui, de refrigeração, de coleta, captação, tudo em material inox.
Então, isso é muito complexo, aí, o invase, para evitar a contaminação final desse tipo de água mineral. Aqui é uma fotinha que a gente mostra, né, lá de São Lourenço, que agora pertence a Minalba, há uns tempos atrás pertencia, né, a concessão à Nestlé. Então, aqui mostrando aqui as indicações medicinais desta fonte aqui. Então, ela fala que, no caso dessa fonte, ela tem indicações medicinais diurética, digestiva e desintoxicante. Então, isso aí é o conceito estrito sensu de ser uma água mineral, ter propriedades medicamentosas. O que são águas com elementos dignos de nota? Então, isso também aparece no artigo 35, parágrafo 1, do nosso Código de Águas Minerais, no que ele diz que as águas minerais deverão ser classificadas pela Agência Nacional de Mineração de acordo com o elemento predominante, podendo ter classificação mista as que acusarem na sua composição mais de um elemento digno de nota. Então, por exemplo, eu tenho uma água mineral que ela é fluoretada, mas ela também tem lítio, então ela vai ser fluoretada e litinada. Ela vai ter os dois nomes, porque o lítio é um elemento importante para o nosso corpo e ele é digno de nota. Então, essa é a classificação de águas com elementos dignos de nota. Tá? Então, em 2014, a ANM emitiu uma portaria regulamentando os requisitos para que a água subterrânea deveria atender para ser classificada como água mineral pelo seu conteúdo em elementos dignos de nota. É a portaria 540, que vai estabelecer os limites mínimos desses elementos dignos de nota para essa classificação. E aí nos resta, então, falar das águas cloretadas. As águas cloretadas são aquelas que têm muito cloreto, ou seja, o sal parece o sal de cozinha, tem um gosto de sal de cozinha na boca. Para que elas servem? No caso, as águas minerais classificadas como cloretadas só são utilizadas para fins de balneabilidade, porque para o nosso paladar ela é meio indigesta, né? É um sal que aumenta aí a nossa sede, aumenta aí os eletrólitos do nosso sangue, do nosso organismo, pode desbalancear todo o nosso corpo. Então, águas com muitos sais de cloreto, elas são mais destinadas aí à balneabilidade. Então, tem um limite ali dentro da portaria que permite ou não o invase dessas águas. No caso, a maioria vai para a balneabilidade. Aqui em Minas Gerais, vou dar um exemplo, na região de Cachoeira Dourada, Conceição, fica lá no Triângulo Mineiro, ali já pega uma borda do aquífero Guarani. E as águas do aquífero Guarani, elas são, além de serem termais, elas têm muito cloreto, tem muito sal. Então, lá existem muitos parques, né, de balneários ali que utilizam tanto essa água termal como essa água com bastante sal durante ali, né, o lazer, que é dessa balneabilidade dessas regiões. Então, fica bem na bordinha ali, Triângulo Mineiro, onde a gente tem ali o nosso afloramento ali do aquífero Guarani. Então, lá tem essas prospecções bem interessantes. Então, dentro da nota técnica 3, a gente tem aqui mais ou menos um arcabouço, né, da regulamentação da pesquisa e lavra de água mineral e potável de mesa e a termal. Então, a gente tem várias portarias, vários decretos-leis, eu não vou entrar em detalhe em todos eles, eu vou elencar só para vocês aqui o que surgiu desde 45, desde o Código de Águas Minerais, né, até atualmente. Então, a gente tem o decreto-lei, né, de 227, que é o Código de Minas, que eu falei para vocês, 67. A gente também tem outros decretos aí que vão regulamentar, desregulamentar as fontes minerais, as características dos rótulos, os garrafões retornáveis, a água com ingredientes para o preparo de bebidas em geral, que hoje o invase de refrigerantes, vocês não conhecem, de refrigerantes e afins, tem que ser feito com água mineral ou água potável de mesa. São águas que têm que ter uma qualidade para serem envasadas. Então, a gente também tem essa portaria que rege, né, mais ou menos essas diretrizes para usar água mineral como bebida de refrigerantes, etc. A gente também tem especificações técnicas, né, para aproveitamento das águas minerais e potáveis de mesa. Também outras que usam aí um roteiro técnico para a utilização de crenoterápica das águas minerais. Temos também elementos dignos de nota que eu falei, consolidação das normas do NPM, plano de aproveitamento econômico, que vem do requerimento de lavra, e instruções sobre o uso de águas, né, minerais, termais gasosas, potáveis de mesas e destinadas a fins de balneabilidade. Essa de 2018, a mais recente. Então, tudo que está escrito DNPM substituam por ANM, tá, gente? Porque o ANM é mais recente, né, de 2018 para cá, foi instituída aí a Agência Nacional de Mineração, mas anterior a isso, as portarias eram emitidas pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral. Era só um departamento que engrandeceu e virou uma agência hoje. Então, ela que regulamenta
toda a outorga e concessão de bens minerais no Brasil. A água, no nosso caso aqui específico, considerada como mineral, ela é concedida, né, a sua autorização de pesquisa e exploração pela ANM hoje. E a gente vai, então, entrar um pouquinho sobre de onde vem a água mineral. De onde vem a água mineral? Então, a gente passa por aquele critério, né, se ela está vindo do subsolo, para a gente poder captar, então ela tem um processo, né, de fluxo ali, até ela chegar naquela condição de ser uma água mineral. Então, eu vou passar para vocês aqui uma descrição bem sucinta, bem básica, né, de como acontecem esses processos. E aí a gente vai ter que falar um pouquinho da água subterrânea. Por quê? Porque a água mineral é água subterrânea. Então, a gente tem que entender como funciona o processo de formação das águas subterrâneas. Então, a água subterrânea, gente, como vocês podem ver nessa figura que está mostrada aí para vocês, ela passa por várias zonas, né? Ela chega na superfície do solo através da precipitação das chuvas, né? Ela atravessa a zona do solo, a zona aerada, que a gente chama de zona não saturada do solo. Ela percola, ela infiltra, né, verticalmente estes poros, como vocês podem ver aqui nesse desenho aqui, a gente tem os poros vazios com ar e as gotículas de água infiltrando, até ela continuar na vertical pelo peso da gravidade, continuar saturando estes poros, até que ela deixa todos os poros saturados. Nessa condição que eu tenho todos os poros saturados com água, eu tenho a zona do aquífero, ou a zona do lençol freático, que algumas pessoas chamam de, né, lençol freático. Então, a gente chama de zona freática ou zona saturada, e a água subterrânea é só este corpo aqui, ó. Só relevando para vocês que a água, o aquífero, ele é composto de uma parte sólida, que é o que armazena o aquífero poroso, e a parte líquida, que é o fluido, que é a água. Então, esse corpo poroso, ele pode ser uma rocha, um saprólito, ele pode ser um solo mesmo. Então, tem que ter uma parte ali sólida com poros, e esses poros aqui vão armazenar a água subterrânea. Lá embaixo, gente, não é uma grande piscina, não é uma grande caixa d'água escondida, não. A gente tem essa diferença, que a gente tem que ter uma porosidade para armazenar as águas, e é esse corpo sólido que vai, né, condicionar essa situação de aquífero. Então, o aquífero nada mais é do que um corpo que consegue armazenar água e transmitir água. Então, essa água tem que estar em constante fluxo. Então, ela tem que ter uma entrada. Se ela tem uma entrada, ela tem que ter uma saída. Então, sintetizando basicamente, é assim que funciona um aquífero, tá? E aqui para vocês é o ciclo hidrológico. Então, a gente tem ali o principal processo, que é a evapotranspiração das plantas para a atmosfera. Na atmosfera, a gente tem ali a condensação dessa água. E quando essa condensação atinge o ponto X, ela precipita em forma líquida novamente. Ela atinge a superfície terrestre dos continentes. Ela satura e ela começa a escoar superficialmente. Este excesso de água superficial, ele vai se depositar nas planícies, nas partes mais baixas, como bacias sedimentares, pântanos e charcos. E aí, com o processo ali de saturação daquele solo, ele consegue infiltrar e atingir novamente o lençol freático ou, né, a água subterrânea. E aí ela satura toda uma camada ali, né, no subterrâneo, formando ali aquele corpo hídrico subterrâneo, que é o aquífero, né? Entre esse processo, né, de percolação e infiltração da água, uma parte da água é retida nos poros do solo, ele é reutilizado pelas raízes das plantas, no qual essa própria vegetação, ela volta de novo com essa água para a atmosfera através da evapotranspiração. E a gente fecha o ciclo hidrológico. Então, só para vocês terem uma noção de onde vem a água mineral, ela passa por esse processo. A água mineral de hoje, nós bebemos, um dia ela foi uma água atmosférica, ou ela foi uma água de evapotranspiração de plantas. Então, a gente tem todo esse processo aí funcionando constantemente na superfície terrestre. Alguns modos, então, de ocorrências, né, que vão nos ajudar aí a caracterizar essas fontes hidrogeológicas, essas fontes minerais. Então, a gente pode falar, então, que através desse processo, né, de infiltração de águas no subterrâneo, formando ali os aquíferos, um aquífero que tem uma condição hidromineral, a gente pode chamar de bacia hidromineral. Então, neste caso que vocês estão vendo aí, eu estou dando um exemplo, né, de uma camada, uma estratigrafia, né, de camadas com rochas permeáveis e semipermeáveis, formando aí um aquífero. Então, este aquífero, ele tem camadas que vão, né, de mais de 60 metros de profundidade. Nas primeiras camadas, a gente tem ali dolomitas, calcários dolomitos, gipsitos e calcários.
a água infiltra no topo dessa colina e vai percolando essas rochas pela sua porosidade existente. Ela atravessa os xitos, dolomitas e anidrita e ela chega até o arenito, que é uma camada mais horizontal lá no fundo. Porque abaixo do arenito não tem mais porosidade, não tem mais rocha porosa. Então, ali eu concentro o aquífero. Então, essa água que chega no arenito, ela percolou por várias camadas litológicas ou de rochas diferentes, captando minerais, dissolvendo minerais, sais ali e formando essa província, essa bacia hidromineral na região do arenito que nós estamos vendo ali. Então, as águas minerais são captadas do arenito, porém, a sua origem ela veio de várias camadas anteriores ali da geologia. Então, isso aí é o que a gente pode colocar como modo de ocorrência de bacia hidromineral. Exemplo de aquíferos alimentados aqui pelas águas de infiltração. Então, nós temos aqui um corte, né, na região também lá da França, de uma bacia que ela é alimentada pela infiltração de água, como vocês viram no ciclo hidrológico, a água infiltra pelas partes mais altas do terreno, ela percola por gravidade nas camadas porosas. Então, ela vai percolando, à medida que ela encontra uma camada porosa, ela tende o quê? A entrar por essa camada porosa. Então, ela vem na zona de alimentação, atravessa o aquífero, percorre ali mais ou menos de 2 a 4 quilômetros dentro deste aquífero, até ela atingir uma barreira. Essa barreira pode ser uma falha, uma fratura, uma rocha impermeável, e quando ela chega nessa barreira, ela vai tender a quê? A subir pela diferença de pressão da onde ela entrou e da onde eu tenho um ponto vago aqui para ela escapar. E aí eu vou ter uma fonte natural, de uma ressurgência de água ali, uma água borbulhando ali. E nessa fonte natural que vocês estão vendo aqui, né, a gente vai ter aqui uma nascente hidromineral. Tá? Então, ela vai percolando por 2,4 quilômetros, ela vai dissolvendo todos os compostos dessa rocha do aquífero, se mineralizando, e no final ela tem uma nascente natural. Exemplo de aquíferos também em camadas dobradas. Então, a gente também tem a mesma conformação da figura anterior, mas aqui em forma de uma dobra, é uma dobra geológica, né? A gente tem assim as rochas com uma forma dobrada, temos infiltração das águas, né, nos pontos de recarga aqui, ela percola dentro das porosidades aqui fissurais do calcário, aqui no eixo de dobra deste calcário, porque é um dobramento, ela vai tender ao quê? A aumentar a pressão, então ela vai querer escapar, porque a água, como você sabe, ela é quase incompressível, então ela vai tender a escapar, e no contato, né, de diferenças de rochas aqui, vai surgir o quê? Uma fonte natural. Então, a fonte natural, ela acontece bem no contato de uma litologia diferente da outra aqui. Isso aqui também é lá na França. Então, a França ela é muito conhecida por essas fontes hidrominerais. Quem não conhece aquela fonte Vic, ela é muito famosa lá na França por essas complexidades de ser um terreno de calcário, terreno com arenitos, com margas, e as qualidades das águas serem de N tipos, sulfatadas, cloretadas, gaseificadas e etc. A gente também tem um segundo modo aí também de ocorrência, né, das águas minerais, que é a surgência pela fratura. Então, a surgência pela fratura é a ascensão da água pelas zonas tectônicas, a figura anterior mostra um exemplo disso num dobramento, e essas zonas tectônicas podem ser diáclases, fissuras finas nas rochas, algumas falhas, né, falhas tectônicas de movimento, zona de cisalhamento, contato geológico, tem um calcário em contato com arenito, ou um granito em contato com arenito, então esses contatos ali normalmente formam surgências dessas águas, filões e diques também. E aqui alguns desenhos esquemáticos para mostrar para vocês a ocorrência dessas fontes naturais, né? Então, tudo que fala em spring, em inglês aí, significa fonte, tá? Então, cold spring são fontes frias, warm spring são fontes mornas e hot spring são fontes termais quentes. Então, à medida que a água vai infiltrando aí pelas fraturas da rocha, a cada nível de zona que eu tenho uma saída, eu vou tendo aí variações de temperatura. Eu não sei se vocês têm um conhecimento aí um pouco de geologia, que é o grau geotérmico. O grau geotérmico, ele é o quanto que a gente tem que aprofundar em subsuperfície da Terra para aumentar 1 grau Celsius. Então, a média no mundo inteiro é 30 metros de perfuração no subterrâneo para aumentar 1 grau Celsius em relação à temperatura ambiente. Então, aqui fora nós temos 25 graus Celsius, eu mais ou menos perfuro 30 metros para aumentar para 26 graus Celsius. Então, vocês imaginem aqui a região de Caldas Novas, que nós temos aqui quase ali na borda do Triângulo Mineiro, não sei se vocês conhecem ou não, é uma fonte, né, hidromineral termal.
E lá acontece exatamente esse desenho que está acontecendo aí. A gente tem uma montanha aqui, né? No caso, lá é um morro. Esse morro são rochas bastante fraturadas, e ele é rodeado de planícies, com, né, areias, argilitos, argilas aqui, no qual a água infiltra através desse topo desse morro, que tem quase 1.000 metros de altitude, infiltra por suas fissuras, atinge uma zona de falha muito grande em contato com uma rocha que não é permeável, e essa água ascende pela pressão da água aqui, formando essas fontes quentes. Então, Caldas Novas é exatamente isso que acontece. Então, esse é um exemplo para vocês dessas fontes termais aí, hidrominerais. Outro exemplo que nós temos também são várias condições de rochas permeáveis, que está no desenho em formas de cor mais lisa, e de rochas impermeáveis, que são no desenho são aí as linhas na diagonal. Então, a gente tem, assim, dobras, né? A água vai penetrando, vai filtrando, ela sai numa outra porção do terreno. Temos aqui diques, né? Aqui tem água subterrânea, as nascentes acontecem no contato desses diques. Esses diques podem ser rochas vulcânicas, filão de quartzo, podem ser rochas que cortaram ali, né? Segmentaram a continuidade de um aquífero. Então, neste ponto, a gente vai ter ali uma nascente natural. A gente também tem essa condição aqui de uma falha, no qual a nascente vai surgir, e também a gente também tem uma falha normal, no qual a nascente vai surgir aqui nesses planos de falha. Então, são condições que a gente encontra nas diversas nascentes minerais hoje no Brasil. Outras condições também das nascentes são quando o aquífero simplesmente ele corta o corte do terreno, da topografia. Então, o aquífero ele vem no subterrâneo, né, na sua cota de perda de pressão, de gradiente hidráulico. Quando esse gradiente hidráulico ele corta com o terreno, a gente tem ali, né, a exudação da água, ou seja, a nascente natural. E essas nascentes elas vão acontecendo ali né, nas encostas dos morros, no contato com uma rocha não permeável, e por aí vai. Então, esses dois diagraminhas aí exemplificam bastante aí essas nascentes aí. Então, essas são só as formas que as nascentes naturais ocorrem. Não quer dizer que essa nascente será uma nascente de água mineral. Tem que fazer o estudo, tem que fazer a coleta, a análise, para classificá-la como mineral ou não. Então, esta questão da origem das águas minerais, a gente pode falar que uma parte das águas são consideradas como águas meteóricas. O que é isso? São aquelas águas superficiais que elas se infiltram com características químicas do ambiente de circulação. Elas emergem na superfície adicionadas pelo gás e vapor de água. A temperatura pode se elevar através do grau geotérmico. Então, essas águas meteóricas podem ter de 35 a 40 graus Celsius de temperatura. Então, são águas recentes, águas que fazem parte daquele ciclo hidrológico que eu mostrei para vocês anteriormente. São águas que vieram de uma precipitação, penetraram ali as camadas, né, porosas do solo, a zona não vadosa, a zona vadosa, e atingiu a zona saturada. E a gente tem a característica também de águas juvenis. As águas juvenis são aquelas águas de origem vulcânica, magmática, mistas ou águas que são formadas através de reações químicas a altas temperaturas. No caso das águas vulcânicas, são formadas na fase final da consolidação de uma lava. E este vapor d'água que ele sai das rochas vulcânicas, ele acaba ali, né, precipitando, condensando. Então, essa é a origem de uma água juvenil de tipo vulcânico. A gente também tem as águas aí magmáticas, que são acumuladas de cristais do magma com liberação de voláteis, como H2, vapores de água, dentre outros gases, e são águas do tipo hipertermal, são águas muito, muito, muito quentes. As águas mistas é aquela água que tem uma região vulcânica e ela também tem ali a adição de água meteórica que infiltra ali da precipitação das chuvas. Então, ela tem essa mistura dessas duas águas. E as águas de reações químicas são aquelas regiões, né, fluidas que nós temos ali no ambiente subterrâneo, que geram reações químicas, né, a gente tem H2, a gente tem alguma coisa com oxigênio, reage e libera a molécula de H2O. Então, é a formação de água por reação química ali. Então, desses dois tipos de águas meteóricas e águas juvenis, ambas podem ser enquadradas como águas minerais. Eu falei, a água termal, ela é água mineral, né? Então, essa água termal ela pode ser tanto uma água meteórica quanto uma água juvenil. E grande parte da nossa prospecção no Brasil, ela vem de águas meteóricas. Um exemplo clássico na região ali de São Lourenço é que o fluxo de água que alimenta aquelas fontes minerais da região de São Lourenço é uma região de águas meteóricas, são águas rasas, né? Elas infiltram
pegam ali a característica ambiental, né, das rochas ali no subterrâneo, e logo elas afloram, às vezes elas vêm, emergem com uma temperatura diferenciada, com gases, etc. Só voltando, isso tudo que eu falei para vocês está lá no boletim da USP, tá? Vocês podem depois olhar as referências. E vou entrar agora um pouquinho sobre a questão dos processos hidrogeoquímicos. Por que isso é importante? Porque até agora eu falei a origem das águas naturais, que é a água subterrânea. Como é que ela vira uma água mineral? Ela tem que passar por um processo, né, hidrogeoquímico. O que é esse processo? É quando ocorre a mineralização das águas subterrâneas através do meio que essa água está percolando. Então, ela vai percolar através de um material sólido. A água é considerada, hoje, o maior solvente, né, um dos maiores solventes do mundo, né, nas nossas fórmulas químicas aí. Então, tudo que a água passa, pode demorar ou não, mas ela vai dissolver alguma coisa. Na dissolução, no caminho da dissolução, ela libera, nessa dissolução, acaba liberando íons, né, junto ali com o H2O da água. E esses íons, eles ficam, alguns são persistentes, outros não. Isso que fica persistente na água é a mineralização dessa água. Então, como isso acontece? Então, alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então, tá bom, vou continuar. Então, alguns processos maiores, né, os processos hidroquímicos que ocorrem durante a recarga, né, dos aquíferos, né, das águas subterrâneas, elas passam pelos horizontes do solo, horizonte A, vocês podem ver aqui, horizonte A, B e C. Em cada horizonte existem propriedades que vão decompor, ou vão consumir, ou vão liberar certos íons e reações químicas aqui, na descendência aqui, né, da infiltração da água. Então, a gente tem aqui uma parte de raízes orgânicas, matéria orgânica, uma parte que acumula aqui pouco úmidos, que tem mais óxido de ferro no solo, outra parte que tem mais óxido de ferro, ou menos óxido de ferro, e à medida que a água da atmosfera, né, que são as águas meteóricas, elas penetram, né, esse ambiente aqui não saturado do solo, elas entram com oxigênio, né, porque a água da precipitação das chuvas, ela tem bastante oxigênio, e isso acaba tendo o quê? Um consumo de oxigênio pela oxidação das matérias que tem aqui, e o movimento descendente vai diminuindo a concentração de oxigênio. Então, se vocês compararem análises químicas de água superficial e água subterrânea, a água subterrânea tem muito menos O2 dissolvido do que a água superficial. Ela vai sendo consumida nessas reações. E é só porque o oxigênio ele é muito oxidante, então ele tira de algum lugar para depositar em outro, e acaba liberando outros íons. E essa água vai levando esses íons juntos. Podem ser gases, podem ser flúor, lítio, cálcio. Isso tudo vai enriquecer a mineralização dessas águas. Então, o tempo, né, de fluxo é um fator principal para essa mineralização, mas também a composição do meio sólido, das rochas e dos solos é muito importante também para a mineralização das águas subterrâneas. Algum outro fator muito importante também dessas águas subterrâneas que são caracterizadas para a água mineral, como eu falei lá no Código de Águas Minerais, não pode haver tratamento desta água para invase. Você não pode usar, né? Para água potável de mesa, eu acho que eles deixam, se eu não me engano, eles passarem UV, que é UV para matar a bactéria, alguma coisa assim. Mas só em regiões que você não consegue captar outro tipo de água com uma melhor qualidade, tipo regiões do sertão, cidades que são mais isoladas, assim, e a única fonte que tem de invase é aquele tipo de água. Mas a maioria não pode, nem ter cloração e nem passar em nenhum filtro, nem nada. Então, como é que a gente garante que essa água mineral ela tem uma qualidade excelente de potabilidade para o consumo humano? A gente tem um mecanismo natural da depuração dessa água que infiltra, né, da precipitação, até atingir um ambiente saturado, que é o aquífero. Essa diluição ela passa por vários processos químicos. Tem a diluição, a filtração, troca de cátions, solução por precipitação, hidrólise, complexação, transformação química, volatilização de gases, e tudo isso reage até atingir a zona saturada. Então, essa água, quando ela chega nesse aquífero, propriamente dito como aquífero hidromineral, ele tem uma qualidade muito específica de sais dissolvidos, mas uma qualidade impecável, não tem bactérias, não tem contaminantes, não tem teores elevados de toxicidade de minerais para consumo humano. Então, graças a essa depuração vertical que acontece da infiltração da água no ambiente subterrâneo, entre as camadas de solos e rochas, ok? Então, vamos passar para frente um pouquinho. E a gente chega agora em como a gente classifica a água mineral. Então, a água mineral
dentro das nossas resoluções que nós já temos, né, da ANM, nós temos aí como classificar a água mineral, através do quê? A classificação de uma água como mineral, ela requer os estudos em loco, que foi aquele decreto-lei que eu falei para vocês, nas fontes que são consideradas hidrominerais. A gente tem que coletar essas amostras, realizar análises químicas e físico-químicas e determinar a composição de minerais dissolvidos e a sua potabilidade. Então, para isso que serve a classificação. Então, tanto que esses estudos em loco, é aquela portaria da ANM que foi lá antes mesmo, né, da Constituição Federal, para você ter uma noção, ela é feita para isso, para classificar a água como mineral. Então, a gente entra em um processo gigantesco aí de vários tipos de classificação. E quem faz essa classificação, né? Então, dentro do capítulo 5 do artigo 38, né, do Código lá, de Águas Minerais, quem realiza e quem avalia esse tipo de classificação é o Laboratório de Análises Minerais, que é a rede LAMIN, do Serviço Geológico do Brasil, na CPRM. Então, se você é um futuro produtor de água mineral, para você requerer a sua lavra, você tem que classificar e coletar, fazer o estudo em loco da sua água. Você contrata o serviço CPRM, eles vão em loco, fazem toda a coleta e análise da água, levam para o laboratório e te dão uma certificação de qual tipo de água mineral você tem. Então, esse processo tem que ser feito durante o requerimento. Você não tem concessão de lavra de água mineral se você não tiver esse processo feito, ok? E aí a gente classifica, então, como? Né? Na portaria, né, que a gente tem lá de SEI de 819 de 2018, estabelece instruções sobre análises oficiais de fontes de água mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou destinada a fins balneários. Dessa portaria, no seu artigo 4, ela estabelece que as análises são feitas pela LAMIN e, no final, toda essa informação obtida durante o requerimento, ela é compartilhada entre a ANM, que faz parte do Ministério de Minas e Energia, o CNRH, que é o Ministério do Meio Ambiente, e a Anvisa, que é o Ministério da Saúde. Então, essa qualidade de água coletada, ela é compartilhada com o gestor de recursos hídricos e com a Anvisa, porque você vai envasar, você também tem que ter um certificado da Anvisa de que tem potabilidade para o invase e consumo. Como eu falei anteriormente, a Anvisa classifica a água mineral como alimento. Então, tem essa tríadezinha aí mostrando que tudo que se faz de estudo para a água mineral tem ali os três vetores ali importantes, aí, 3 pilares importantes de fiscalização e monitoramento. E a gente entra na questão de classificação da água mineral quanto à sua composição química. Então, vocês podem perceber nessa tabela que está mostrando aí, não vou entrar muito em detalhe não, porque não tem necessidade, isso está em todas as portarias que vocês procurarem na internet. É só mostrando a gama de classificações que a água mineral pode levar no seu nome. Então, aquele composto primário, aquele que tem maior concentração, ele que vai ser o nome que vai ser dado para aquela água. Então, ela pode ser uma água de classificação de oligomineral, radífera, alcalinas, cloretadas, né, radioativas, carbogasosas e etc. Então, todas as classificações são a composição química relativas aí a esses tipos de água. E aqui nessa coluna aqui tem aqui os limites, tá? Que são considerados os limites mínimos, né, para a classificação em relação à composição química das águas minerais. Já quanto à radioatividade, que a gente vê às vezes em alguns rótulos de águas minerais, tem fracamente radioativa na fonte, radioativa, fonte torativa, fonte sulfurosa, então tem a ver também com os limites aí de radioatividade, né, monitorados ali, né, de acordo com uma medição feita na fonte, né, às vezes por radônio, às vezes por tório, que o tório que está presente na água, o radônio é um vapor que sai junto com a fonte, então ele é feito lá em loco e é medido ali na fonte, na coleta ali antes do invase, tá? E também a gente tem uma classificação quanto à temperatura. Então, a gente tem as fontes frias até as fontes hipertermais. Fontes frias abaixo de 25 graus Celsius. As fontes hipertermais são acima de 38 graus Celsius, que são muito utilizadas para balneabilidade, né? Parques termais aí que vocês veem espalhados no Brasil inteiro. E algumas definições, só para a gente poder comparar, de outros países, de como eles classificam a água mineral. Então, grande parte dos países lá fora, as águas que são envasadas como água mineral são aquelas que têm mais de 1.000 miligramas por litro de substâncias dissolvidas. Gente, não sei quem sabe de química
ou não, pega um litro de água, pega aquele sachê de sal que vocês encontram em restaurante que tem 1 grama, joga nessa água e tenta beber aquela água o dia inteiro. Então, é muito salgado. É um gosto muito salgado. Então, essa é a concentração que, para a maior parte dos países que vocês estão vendo nessa tabela aí, consideram que seja água mineral, como Estados Unidos, Alemanha, a Espanha também, Grã-Bretanha, a Romênia, Suíça, República Tcheca. A Rússia tem que ter 2 gramas por litro, então são 2 sachêzinhos de sal numa garrafinha de 1 litro, para ser considerada mineral. E o Japão também. Já a França, que é nosso decreto-lei de 45, ele se baseava muito na legislação francesa, né, aquelas primeiras 4 décadas do século XX aqui no Brasil. A nossa legislação ela seguiu muito a França, tanto que nosso decreto-lei de águas ele é muito parecido com o da França. Então, a França considera a água mineral aquelas dotadas de propriedades terapêuticas, tanto que no nosso Código de Águas Minerais, as águas do Brasil têm que ter propriedades medicamentosas. Então, ficou muito parecida ali essa definição de legislação do Brasil com a França. E aí a gente entra, então, numa questão muito importante, né, que é a área ou perímetro de proteção das águas minerais. Como eu falei na nossa evolução da legislação, existe ali um decreto-lei, né, que fala sobre essas áreas, né, ou perímetro de proteção. Então, o que é esse conceito, né? A importância da gente definir uma área de proteção de uma fonte hidromineral. Ela vem lá do Código das Águas Minerais, de 45, no qual, no artigo 12, a gente tem sinteticamente que pode ser assinado por decreto um perímetro de proteção dessa fonte, pode ser mineral, termal ou gasosa, e em exploração regular. Ou seja, você está produzindo água mineral, você quer garantir que não tenha nenhuma influência negativa na sua prospecção. Você faz um estudo, que eu vou falar mais adiante como é que é esse estudo, leva essa área para a ANM, ela decreta que aquela área sua não pode, no artigo 13, qualquer sondagem ou trabalho subterrâneo dentro dessa área decretada de proteção. Então, esses 2 artigos se complementam, então, você que é o proprietário pode explorar para proteger a sua captação de água mineral naquele entorno, tanto de captação de água potável, como esgotamentos enterrados, não pode ter, furação de sondagem não pode ter, isso não pode existir. Então, o decreto ele garante essa regularização da sua prospecção. E a gente passa, então, para entender um pouco das áreas, né, ou perímetros de proteção, né, para essas águas minerais ou potáveis de mesa. Para que serve, né? Serve, então, para restringir, né, essas ocupações que possam vir a comprometer o aproveitamento dessa prospecção de água mineral. Então, vamos elencar, que é para avaliar o grau de vulnerabilidade do aquífero e o risco de contaminação do mesmo, esse aquífero produtor da água mineral. Definir o modelo hidrogeológico é muito importante, né? A definição do modelo hidrogeológico local e regional, e avaliar esse modelo e definir dentro desse modelo um plano de controle e proteção. E também serve para definir 3 zonas diferentes, segundo as características hidráulicas que foram, né, avaliadas durante a confecção do modelo hidrogeológico. Quais são? A ZC, ou zona de contribuição, a ZT, zona de transporte, e a ZI, que é a zona de influência. Então, a zona de contribuição, ela vai ser considerada aquela área, gente, de recarga. Vocês podem ver aqui no desenho aqui, a zona de captura ou zona de contribuição, ela é a zona de recarga. Vamos dizer que o fluxo da água subterrânea está da direita para a esquerda. Então, essa zona mais afastada aqui é considerada a zona de recarga, que é associada ao ponto de captação ali daquela fonte de água mineral. A zona de transporte, a ZT, ou a zona de captura, ela vai ser referente a essa zona aqui, que é o perímetro de alerta, ou zona de proteção microbiológica, né? Aquela que está entre o ponto de captação, que é o poço perfurado, ou a fonte, né, superficial, nem natural, e a área de recarga, né? Toda aquela zona de recarga ali de contribuição. É esta zona que vai determinar o tempo de trânsito de um contaminante para chegar na sua captação. Então, neste caso aqui, nesse desenho, vamos dizer que o perímetro aqui, a zona de proteção microbiológica está dando 50 dias. Então, ele sabe que neste ponto aqui, até atingir o seu poço de captação, levam-se 50 dias de trânsito da água no subterrâneo para atingir ali. Se for uma contaminação, por exemplo, tem um acidente com um caminhão diesel que cai ali nas margens da sua bacia, e ali você tem que ter uma noção, mais ou menos,
qual que é esse tempo que essa contaminação pode atingir, né, o seu invase, a sua captação hidromineral. E a zona de influência, que é a ZI, ela é associada ao perímetro imediato, né, do poço da fonte, define uma área onde serão permitidas apenas atividades inerentes ao poço e ao invase, só para proteção microbiológica. Então, como vocês viram aquelas fotos anteriormente, que os poços são feitos de inox, toda a parte da casa de proteção é toda azulejada, toda limpa, então a zona de entorno do poço toda tem que ser, dentro da zona de influência, tem que ser uma forma mais limpa, estéril, sem influência nenhuma, de nenhum contaminante ali, tá bom? Aqui é uma amostra, né, para vocês, é um corte, né, um perfil, e a vista em planta desse mesmo perfil, mostrando aí a diferença, né, que a gente tem aqui, de uma área de captura para uma área de influência. Então, a área de captura é a ZC, e a área de influência é a ZI. Então, aqui em cima a gente tem a área de influência do poço, que está aqui nesse limite, que eu vou mostrar para vocês aqui. E a área de captura é este limite aqui, ó. Então, em planta, como a gente vê isso, né? A área de captura, ela é muito maior. Ela vai aqui do divisor da água subterrânea, que vocês podem ver que é um divisor topográfico, até aqui mais ou menos, que é a área de captura, que é onde a gente tem, né, toda a região de água aqui, de recarga, que esse poço pode captar. Essa área de influência são as linhas de rebaixamento que o poço faz no lençol freático. Vocês estão vendo esse cone aqui? Esse cone aqui é um cone de depressão, que é o nível de água quando ele rebaixa no subterrâneo depois que você liga a bomba do seu poço de captação, tá? Então, essa é a diferença de classificar uma área de influência, que tem a ver com a potência da bomba do poço, e da área de captura, que tem a ver com toda a zona de contribuição de recarga aqui, tá bom? Então, essas são as duas principais diferenças quando a gente faz e define limites e perímetros de proteção para águas minerais. E agora, gente, só para a gente terminar, então, com esse capítulo, eu falei, né, o que é, né, a água mineral, como ela ocorre, como ela se classifica, falei um pouco da área de proteção, e aí no final, para a gente poder encerrar, né, essa nossa apresentação, eu levantei um pouco do painel das águas minerais aqui no Brasil, e dando um destaque para o nosso estado de Minas Gerais, bem brevemente. Então, eu vou levantar aqui para vocês algumas, né, informações. Então, a gente tem aí o consumo mundial de água engarrafada aí nessa tabela. Essa tabela ela foi compilada aí do Rodwan em 2018, 2019, ele fez um levantamento e aí foi colocado aí, adicionado aí a linha com o consumo do Brasil. Então, vocês têm lá em cima, a primeira linha em negrito, é o consumo aqui no Brasil, ao longo, né, desses anos, 2017, 2018, e o consumo de outros países aqui. Então, a gente tem aqui o consumo per capita, que são litros por ano, e o consumo em milhões de litros. Então, a gente vê que o Brasil aqui, ele tem um valor, né, dos outros países aqui, um valor bem abaixo, né, de consumo per capita. A gente pode olhar que o México tem um volume muito grande de consumo de água subterrânea, né, seguido aqui, né, da Tailândia, e depois os outros países aí, sendo o maior consumo de água per capita. Esse consumo de água mineral ou de água envasada, ele tem muito a ver também com o clima da região. Você sabe muito bem que o México é um clima semiárido a árido. Então, grande parte das suas reservas hídricas são subterrâneas. Então, as águas acabam sendo invasadas e o consumo dessas águas acaba sendo muito de água subterrânea. E a Tailândia é uma ilha, que ela tem um território pequeno, então ela tem essas captações aí para a potabilidade da água, de ser um invase de água aí através da água subterrânea. Então, a gente tem só um panorama mostrando aí para vocês, mais ou menos, esses consumos, tá? E aí a gente entra, então, o consumo brasileiro de água engarrafada. Então, eu fiz o levantamento, peguei todas as portarias da ANM, né, mais recente, de 2020, dei uma atualizada, e levantei por estados, né, ali por UFs no Brasil, quais são as concessões de portarias atualmente de água mineral. Então, as que são ativas, vocês estão vendo no primeiro gráfico aí, um número de concessões ativas de prospecção e vazamento de água mineral. Então, a gente tem disparado aqui São Paulo com 326 aí fontes de água mineral ativas hoje, produzindo água mineral. Em seguida, a gente tem Goiás, depois a gente tem aqui Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? E depois a gente tem outros estados aí com números bem menores. Em volume, né? Isso que são fontes. E em volume, porque uma coisa é você ter a fonte, outra coisa é a produção desta fonte. Então, aí no volume a gente já tem uma diferença bem discrepante, né?
Enquanto Minas Gerais estava em terceiro como maior número de fontes minerais produzindo, ele cai aqui na sua colocação em relação ao volume, aqui no ano passado de 2020. Então, São Paulo continua liderando aqui, todo esse volume aqui, gente, é em milhões, tá, de litros, tá? 10 vezes a 6 litros. Então, São Paulo que está em primeiro lugar, seguido de Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, depois que vem o estado de Minas Gerais. E isso tem muito a ver com a condição da hidrogeologia, dos aquíferos. Quanto mais aquíferos porosos a gente tem, maior volume de água a gente consegue armazenar. Então, essa condição de ter mais fontes não quer dizer que eu produzo mais água. Então, Pernambuco tem aquíferos subterrâneos em alta pressão muito grandes. Então, a produção de água mineral lá, ela tem menos, vocês podem ver que são 68 concessões, mas o volume é muito grande, porque produz muita água no seu sertão ali, no seu interior, ele tem um aquífero muito importante ali em Pernambuco. Em São Paulo, a gente tem tanto uma parte, né, da Serra do Mar e da Mantiqueira, que são cristalinos, rochas fraturadas, mas a maior parte do terreno de São Paulo é o aquífero Guarani, o aquífero Bauru e o aquífero Serra Geral. Então, produz muitas águas diferentes ali, que são envasadas como águas minerais, tá bom? Esse mapinha, eu compilei esse mapinha com todas as últimas informações também da onde está distribuído essas captações, essas concessões de lavras de água mineral no Brasil. Então, atualizado para 2020, retirada do site da ANM. Eu joguei em cima de um mapa de domínios geológicos, não quer dizer que seja domínios hidrogeológicos. O domínio geológico mostra mais ou menos a condição da porosidade da rocha ali, para você ter uma noção de onde esses pontos têm maior captação. Vocês podem ver que São Paulo está bem aqui. São Paulo tem uma grande concentração aqui de captação, grande parte também está aqui em cima do aquífero Bauru, Guarani, também tem o Serra Geral. Rio de Janeiro também tem bastante captação, provavelmente ali são fontes naturais por gravidade, são fontes na encosta da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, ali nessa região. Minas Gerais, a nossa distribuição se concentra grande parte na região centro para sul aqui do estado, as principais fontes, tá? E aqui a gente tem Pernambuco com bastante fontes também, e os outros são pontos mais isolados assim. Então, a gente pode olhar, no panorama geral, grande parte desses processos de água mineral estão em contatos de rochas, ou no cristalino, ou em rochas de base sedimentar e porosas, né, e porosas fissurais. No aluvião, quase não tem captação. Aluvião é aquele sedimento que a gente tem de margem, de rio. Aluvião é aquela coisa bem, né, considerado solo, né, aquele solo revolvido, aquela coisa bem superficial. Então, normalmente não se tem água mineral captando em aluvião, porque o aluvião não tem uma qualidade de depuração muito boa para a água ficar potável. Grande parte das captações de água, né, de hidromineral, ou vem de grandes profundidades, ou vem de nascentes importantes, né, nascentes em contato de rochas, como eu mostrei para vocês anteriormente. E mostrando rapidamente aí, para finalizar, o panorama das águas minerais em Minas Gerais. Então, Minas Gerais é um dos estados brasileiros de maior tradição de águas minerais, questão de história mesmo, de datação, de quando começou os primeiros parques aí hidrominerais aqui na região do sul de Minas também. Então, no âmbito desse estado, destacam-se 10 áreas de produção de águas minerais potáveis de mesa, que são os distritos hidrominerais. E a grande maioria se concentra aí na metade do sul do território mineiro, como eu falei. Então, a gente tem essas regiões aqui, no qual eu vou passar aqui rapidamente, vocês vão acompanhando aqui o meu mouse. Então, aqui na área 1 e 2, a gente tem aqui o oeste e sudoeste mineiro, no qual a gente tem as regiões do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e o Alto do Médio, Rio Grande. Essas aqui são as primeiras áreas hidrominerais. A área 3 e 4, que essas duas áreas aqui embaixo, são as áreas do sul de Minas, que a gente chama de Circuito das Águas, que é o 3, e o Planalto de Caldas, na região de Poços de Caldas, que é a área 4. Nas áreas aqui 5, 6 e 7, não, perdão, 5, 6 e 10, nós temos aqui a região do Quadrado Ferrífero, que é o centro aqui do Mineiro, centro-sul mineiro, o Alto do Rio Grande, cabeceiras do Rio Doce e o Vale do Paraíba do Sul. Na região 7 e 8, a gente tem o leste, extremo leste de Minas Gerais, são regiões ali da zona metalúrgica e da bacia do Rio Doce. E ao nortezinho aqui nós temos uma pequena área, que é a bacia do Rio Parto, que também tem umas fontes de água minerais aqui bem interessantes. Então, todas essas zonas circundadas aqui são chamadas de distritos hidrominerais.
E as lavras de água mineral no estado de Minas Gerais. Então, elencando 135 processos ativos para água mineral em Minas Gerais, 2020, 63 processos desses são para engarrafamento, 3 para balneoterapia, são balneários ali, né, terápicos e tal, e o restante não possui status informado desde o site da ANM que eu consultei essa semana. Então, esse é mais ou menos aí a estatística que nós temos aí dos usos, né, dessas concessões de lavra de água mineral no estado de Minas Gerais. Então, essas águas, elas são predominantemente potáveis de mesa aqui no estado de Minas Gerais, ou seja, elas têm baixa concentração de minerais solvidos, tá? E quando se tem uma diversificação das qualidades dessas águas aqui em Minas Gerais, elas vão ser comumente encontradas como fluoretadas, radioativas, cáusticas, carbogasosas, sulfurosas, sulfoalcalinas, sódicas, litinadas, que é lítio, férricas, que tem um pouquinho de ferro, alcalino-terrosas, alcalino-bicarbonatadas e as termais, que aqui em Minas Gerais nós temos fontes termais também. E as captações aqui em Minas Gerais acontecem basicamente em forma de poços tubulares e fontes naturais por gravidade. As vazões entre essas duas captações são bem diferenciadas, né? A gente tem valores de até pouquíssimos 500 litros por hora até 230 mil litros por hora. Então, a diferença de vazões aí vocês veem que também tem a ver com o ambiente hidrogeológico. Ocorre, na sua grande maioria, associados aí, em Minas Gerais, aquíferos fissurais, envolvendo um contexto litológico completamente diversificado, rochas granito-gnáissicas, granulíticas migmatíticas, metavulcânicas, alcalinas, xistos, quartzíceos, metacarbonatos, são rochas bem temperizadas, né? E isso favorece aí a mineralização dessas águas. Em termos de produção, então, Minas Gerais, em 2020, registrou a terceira posição em relação aos demais estados da região sudeste em questão de volume, quase né, com 592 milhões de litros aí envasados no ano. Então, essa produção que, se for comparar em 2003, ela aumentou 86%. Então, de 2003, que estava em 318 milhões de litros, atualmente, né, a gente tem aí 592 milhões de litros envasados. Então, a gente teve um salto muito grande, né, nesses últimos aí 15, 20 anos aí de prospecção de água mineral no Brasil, em Minas Gerais. O Brasil também, se você pegar uma curva das produções, registrou mais ou menos o mesmo, uma curva ascendente também de produção. Mas o estado do Sudeste concentrou aí os maiores volumes, né, um aumento dos maiores volumes aí produzidos de água mineral. Sintetizando, se alguém perguntar, professora Stefânia, como a gente faz, então, aí um processo para legalização ou para invase de água mineral? Então, as etapas da exploração de água mineral, atualmente no Brasil, seguem as etapas de qualquer bem mineral, como ferro, ouro, manganese, etc. Então, a gente tem que passar pela ANM, que antigamente era o DNPM, Agência Nacional de Mineração, um requerimento de pesquisa. Ele é totalmente informatizado e online. Então, vocês podem acessar diretamente o link da anm.gov.br e fazer o seu requerimento lá. Você tendo a coordenada da sua área e você tendo as dimensões que você precisa, que é um polígono, você consegue já dar entrada aí ao requerimento de pesquisa. E as etapas que seguem para a exploração de uma água mineral você recebe um prazo de autorização de pesquisa através desse requerimento. Este prazo de 2 anos, você faz a pesquisa, você levanta as qualidades e o volume de água armazenado que você pretende, né, envasar e produzir, e você gera um relatório de pesquisa mineral. Esse relatório final de pesquisa, ele é enviado ao ANM novamente, e ele é avaliado criteriosamente pelos técnicos da ANM. E aí eles vão ver se você realmente tem condições de manter e conduzir uma lavra, questão de técnica, né, e financeira, também econômica, e eles dão autorização ou não, eles te dão um requerimento de lavra. Este requerimento seria a LI do licenciamento ambiental. Ela é só uma autorização prévia para você começar a fazer todas as autorizações mediante aí a gestão de recursos hídricos da prefeitura, do estado que você está, no Ministério de Minas e Energia, do MNA e da Anvisa. Então, essa etapa do requerimento de lavra é para você deixar toda essa documentação ambiental em dia, ter todas as regularizações e os certificados ambientais em dia. No final, você protocola novamente na ANM, e a ANM vai avaliar e vai te dar concessão de lavra e operação, que pode ser de 5 até 10 anos.
e vão ser renovados à medida que vai vencendo essa sua concessão. E aí você pode produzir. Então, cada ano de produção, você tem que gerar um relatório anual de lavra, falando quanto de volume você produziu, quanto que você vendeu economicamente, tem que ter todo um roteiro ali, todo ano você tem que prestar contas para a ANM sobre a sua lavra de água mineral. Então, gente, é mais ou menos isso que eu quis passar para vocês hoje. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para a confecção dessa apresentação. Depois eu compartilho com vocês a apresentação, eu gero o PDF para vocês quiserem tirar as referências aí. São referências muito importantes que a gente tem, né? ANM, CPRM e livros básicos de hidrogeologia também. Eu agradeço a vocês pelo convite. Se vocês tiverem alguma questão, peço que vocês anotem, então, o meu e-mail de contato. Vocês podem mandar um e-mailzinho perguntando qualquer dúvida sobre hidrogeologia e águas minerais. Então, agradeço a todos vocês. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, Estefânia, posso? Pode. Eu queria saber, com relação a essas zonas de proteção que você se referiu, normalmente, qual o tamanho dessas zonas de atribuição, zona de transporte ou zona de influência, no sentido de garantir a proteção de uma fonte, no caso, uma surgência natural? Qual seria a metragem, mais ou menos? Não tem como definir, porque você tem que fazer o estudo hidrogeológico, né? Eu vou voltar a apresentação aqui só para mostrar, mais ou menos. Deixa eu só voltar a apresentação aqui. Você tem algum estudo de Caxambu? De Caxambu? Não, eu não levantei as províncias hidrominerais, porque são muitas, e a documentação desses estudos, ela não fica muito acessível para a gente. Por exemplo, a Codemig, que tem lá de Caxambu, né, a autorização de Caxambu, né, a concessão de lavra, ela não liberou o último relatório ainda, assim, com todas as definições. Ela liberou em 2019 um relatório básico, mas muito básico, mas é só para poder atender alguns pedidos da ANM, né? Rever todo o estudo lá, porque é uma área, né, que pertence à Codemig. Mas eu não tenho essa... Deixa eu só passar aqui para você. Eu não tenho esses limites. Normalmente, o limite de proteção é o limite da propriedade. Então, quando a gente tem esses balneários muito grandes, eles tentam comprar o terreno em volta, né? Porque ambientalmente também tem que ter uma reserva florestal, tem que ter, né, uma APP, tem que ter toda uma condição ambiental para aquela exploração, né? Então, se você observar aqui nessa figura, as zonas mais importantes são aquelas zonas imediato, perímetro imediato de proteção sanitária, que normalmente é uma casa que se constrói ou se impermeabiliza alguma zona próxima ali daquela captação de poço, então a gente tem uma área bem delimitada, essa zona é imediata, e a zona de proteção microbiológica, né, normalmente, que é a zona, que essa zona, a secundária aqui, normalmente é o entorno que é a propriedade do terreno. Algumas províncias hidrominerais, eu tenho, dependendo do modelo hidrogeológico, essa maior zona de captura, você está vendo aqui essa linha por fora, ela tem um período de circulação infinito. Então, não se sabe, quando você faz uma modelagem hidrogeológica, você joga isso para o infinito para saber até onde vai essa área de influência. Então, a gente tem aqui 500 dias, 10 anos. Então, o fluxo subterrâneo é uma velocidade. Então, a gente monitora essa velocidade, a gente coloca um tempo. Então, a partir de qual perímetro, né, a gente tem que ter uma garantia que a gente pode atuar no caso de um derramamento contaminante, para evitar que esse contaminante chegue nessa fonte. Então, o quão mais longo possível, melhor, porque dá tempo desse contaminante depurar ou de a gente fazer uma barreira, né, de separação desse contaminante, uma barreira hidráulica para, né, segurar esse contaminante. Mas, assim, o fluxo de água subterrânea ele é muito complexo. Você tem que modelar uma grande área e entender de onde vêm os vetores de contribuição. A partir disso, você define o tempo que você quer de proteção, que você está vendo nessa foto aí, e aí você tem uma área. Essa área você vai protocolar como o decreto da ANM de proteção, que ninguém pode ter nenhuma casa, não pode ter nenhuma captação no entorno, etc. Alguns aquíferos são em camadas ou no aquífero Guarani, são camadas que estão tão profundas, estão tão protegidas por ser aquífero confinado, que você não tem limite de bacia. Então, você não consegue definir,
limite de proteção. Por exemplo, o aquífero Guarani você não tem como definir, porque o Guarani começa lá na Argentina e termina cá em São Paulo. Então, não tem como você definir para aquele aquífero um limite. Aquíferos mais rasos, de cabeceira, de fontes naturais, são mais fáceis de definir proteção, né? A legislação de captação para potabilidade, que é o Estado, no caso o IGAM, que rege, ele pede 200 metros. 200 metros eu acho muito pouco para água mineral, tá? Mas isso é uma regulamentação do Estado. A federal, você que define no seu modelo hidrogeológico, no seu estudo, e você pede uma portaria, um decreto para a ANM de garantir aquela proteção. Então, cada caso, ele é particular. Tá? Então, você tem que entrar no processo daquela fonte hidromineral para ver qual que é o limite. Então, alguns são muito difíceis da gente acessar, porque são processos ativos, e nós não temos acesso público. Só quando ele caduca, que a gente tem acesso a essas informações. Então, Caxambu, São Lourenço, Poços de Caldas, Caldas Novas, são processos ativos, a gente não tem essa informação, a não ser que você peça, né, autorização para o dono, né, da concessão de lavra, e ele te informe ali qual que é esses limites. É porque aqui em Caxambu a gente tem um limite de proteção definido pelas imediações do parque, né? Então, a área do parque funciona como área de proteção das fontes. Mas, como são 12 fontes, e em cima de todo esse processo aí de percolação, quer dizer, a ideia que a gente tem, por exemplo, eu soube que na Alemanha uma fonte de água mineral tem um raio de 1 km de proteção. Então, a gente sempre fica nessa questão de será que realmente uma área garantida para proteger, ou será que isso seria mais estendido? Enfim, é uma questão. E outra pergunta para fazer para você. É possível exaurir um aquífero? É possível. O tempo de retroalimentação desse aquífero, ele é considerado, ele é respeitado numa autorização de exploração de água mineral? Então, isso está no modelo hidrogeológico. Então, o técnico de hidrogeologia da ANM ele tem que ser capaz de avaliar isso. Quando você faz um requerimento de lavra, você tem que falar qual que é o volume que você vai extrair e o que você espera de economicidade para ser considerado uma lavra. Porque lavra só é lavra se for econômica, viavelmente econômica. Então, você tem que ter todas as informações no relatório. Ele vai avaliar a condição hidrogeológica, né, aquele volume que o cliente, o detentor, né, do requerimento solicitou, ele vai fazer as comparações. Às vezes eles têm um probleminha de modelo hidrogeológico, às vezes ele já tem alguns limites de vazões subterrâneas em determinadas bacias que ele pode conceder ou não. Às vezes o cara quer invasar lá 10 mil litros por dia ou 10 mil litros por hora. Aí o pessoal da ANM vê que aquilo ali é inviável, aí ele pode falar, não, você pode invasar 1.000 litros por hora. A mesma forma que o órgão ambiental estadual, que o IGAM, faz com as outorgas de águas superficiais subterrâneas. Ele propõe um limite. Então, isso eu não sei como é que funciona dentro da ANM, eu nunca fiz estágio na ANM, eu não trabalhei lá, então, infelizmente, eu não sei falar quais que são esses limites, mas tudo depende do modelo hidrogeológico. Se não tiver modelo hidrogeológico, a gente não consegue entender como funciona o aquífero de reservas e de armazenamento. Tá? Se você tem o cone de depressão saturado, isso é uma garantia de que não existirá exaustão ou isso também não garante? Olha, as produções para água mineral, raramente elas excedem 300 metros cúbicos por hora, essas coisas assim, elas são menos, né? Então, acho que para um aquífero começar a exaurir, realmente, para a gente começar a rebaixar, são vazões muito grandes. Se eu vou pegar um exemplo, cava de mina de ferro, as cavas aqui no quadrado ferrífero, que são obrigatoriamente necessários o rebaixamento do lençol freático para você extrair o minério seco. Então, tem que ter um rebaixamento pré-feito antes, né, um tempo anterior. Esse lençol freático, esse cone tem que ser promovido para quando vier os caminhões para escavar o minério, está tudo seco, não ter problema de desabamento, né, de soterramento, tudo mais, aquele material, né, umedecido, úmido, né. Então, as vazões de uma mina são altíssimas, 1.000 metros cúbicos por hora para cima, as tubulações são gigantescas, de 20, 30, 40 polegadas, para tirar aquela água e condicionar que aquela água fique naquele nível. No caso de uma mina, né, que está fazendo rebaixamento, sim, aquilo acontece a exaustão do aquífero, dos recursos ali, de forma que aquela condição anterior do aquífero nunca mais vai ser a mesma. Primeiro, porque tirou o material sólido, foi escavado, né? Segundo, você depletou as cotas laterais para que aquela cava pudesse ser formada.
Então, normalmente, quando você abandona uma cava de mina, o nível estava aqui, o nível da água vai ficar aqui. Não quer dizer que exauriu o aquífero, mas não é mais o aquífero que era antigamente. Então, toda exploração vai afetar esses níveis do aquífero. Se for uma explotação que você está explorando só da reserva renovável, que é aquela, como eu falei, das águas meteóricas, o tanto que entra, tá, né, flui no aquífero, você extrai um pouquinho a menos daquilo, então você está só explorando a reserva renovável. Quando você começa a explorar, extrair mais água do que consegue entrar pelas recargas, aí você está entrando no modo de depleção do aquífero. Não quer dizer que vai deixar de ser aquífero, mas se você continuar bombeando, e as vazões forem muito altas, essa depressão, o que ela vai acontecer com o aquífero? Os poros que estavam saturados e estavam sustentando a camada da rocha em cima, vão compactar, por causa do peso seco, e não vai ter mais porosidade. Então, vai deixar de ser aquífero porque compactou a porosidade. Essa é a forma que a gente consegue acabar com o aquífero, entendeu? Obrigado, professor Stefânia. Por favor, Demian. Oi, boa noite, Stefânia, tudo bem? Boa noite, Demian. Eu vejo que é uma preocupação muito grande da maioria dos que estão assistindo a palestra, né? Que são moradores de cidades assim do Circuito das Águas, né? Eu mesmo sou de São Lourenço, a Maria Antônia de Caxambu, e é uma preocupação assim latente de todo mundo, né? O problema de exaurir as águas minerais, né? Uhum. Então, você já explicou bastante coisa aí para Maria Antônia, e eu queria complementar uma pergunta. Eu sei que deve ser difícil estimar isso, mas quanto tempo, em média, demora para a água percolar e depurar, né, através das camadas de terra para virar uma água mineral? Eu sei que vai depender de qual tipo de terreno, né, de qual tipo de solo, mas existe uma média, porque a gente está falando de minério. Tem um tempo de... E complementando isso, quais são os maiores riscos de se exaurir um aquífero, né? Seria a superexploração, que você falou aí, né? Já citou um deles, que eu ia perguntar. Desmatamento em áreas de recarga, né? É um problema evidente, é o que ocorre demais, né? Hiperpermeabilização do solo, né? Em áreas que talvez a água estaria ali percolando para o solo, em vez de percolar, ela vai simplesmente seguir o seu fluxo ali da canalização de águas pluviais, né, e vão para o rio, e o rio vai descendo, né? Então, não dá tempo de percolar suficientemente. Seria isso a minha dúvida. Então, a primeira pergunta que você perguntou se é a possibilidade de exaurir o aquífero, não é? Foi isso? Seria o tempo médio, né? O médio. Então, depende do material poroso, basicamente. A água, por gravidade, tem uma velocidade só na Terra. E o material poroso, se os poros são maiores ou menores, se é fissura, isso vai condicionar ali o tempo que a água consegue percolar, né? E também as profundidades. Então, os materiais têm uma porosidade. Então, existe uma tabelinha de porosidade, que a gente faz um cálculo, que é a condutividade hidráulica daquele corpo poroso quando percola o fluido. Então, os materiais mais porosos são as argilas, os aluviões, os conglomerados, né? Os cascalhos, que eles têm mais poros e a água percola com maior velocidade. Então, se você pega essa tabelinha de condutividade hidráulica, você tem lá mais ou menos centímetros por segundo. Então, uma condutividade média, né, 0,0001 ou 0,001 centímetros por segundo. Essa é a velocidade. Às vezes tem aquíferos porosos que percolam ali 10 a 15 centímetros por hora. Essa é a velocidade no ambiente subterrâneo. Então, para vocês terem uma noção, é só pegar essas tabelinhas e colocar ali na extensão que vocês acham que é o aquífero. Então, eu vou compartilhar aqui só uma figurinha que eu acho que é interessante a gente ter sempre em mente que o aquífero não é questão de 50 metros ou 100 metros, eles são quilômetros, às vezes, né, de recarga. Então, aqui é um tipo da recarga, né, a zona de recarga que acontece lá em Contrexeville, na França, uma região muito produtora de águas termais e minerais. O aquífero em si tem 2,4 quilômetros. A camada, né, tem a camada aquífera, a gente tem a camada impermeável em cima protegendo, uma camada impermeável embaixo protegendo, então é um aquífero que tem uma zona livre e uma zona confinada, e a sua fonte está aqui nessa fissura aqui, ó, nessa falha aqui, então a fonte ela ressurge aqui, né, pela diferença de pressão do nível freático para o nível confinado. Então, por diferença de pressão, a água vai jorrar aqui. Então, são 2,4 quilômetros para a água
ser transferida através desse meio. Se esse meio for um meio poroso de alta, né, condutividade, então ele vai andar 100 metros num dia. Então, recarregou aqui em 100 metros, essa recarga que caiu já está lá a 100 metros do aquífero, no outro dia já está mais 100 metros. Isso tudo é definido também numa modelagem hidrogeológica ou por métodos de traçadores, você precisa saber a velocidade da água no subterrâneo. Isso tudo ajuda a entender a velocidade. Entender a velocidade, a gente conhece mais ou menos como é que é a formação do aquífero, a gente sabe o tempo que leva. Então, mais ou menos essa regrinha que a gente usa para definir ali o tempo de trânsito das recargas das águas subterrâneas. A outra coisa que você falou de exaurir... Os maiores riscos, né? Quais seriam os maiores riscos para se exaurir? O maior risco hoje, eu posso falar, tem o de superexplotação, que o órgão, tanto o órgão estadual como o federal, ele está muito ali correndo atrás desses grandes postos, ainda mais postos clandestinos, que ninguém sabe onde está perfurado, tem que fazer fiscalização. A CPRM levantou vários postos que nem outorga tem. Você pode entrar no CIAGAS, tem uma listagem de postos que eles foram com seus técnicos, batendo de porta em porta, em fazendinhas, não sei o quê, cadastrando todos esses postos, regulares e não regulares. O que eles conseguiram encontrar são 70% a mais do que existe outorgado. Então, você imagina o tanto de poço clandestino que tem por aí. E para água mineral, é meio difícil ser clandestino, porque você passa por um processo, você viu lá, na tríade, tem que passar pela ANM, tem que passar pela Anvisa para você invasar e tem que passar pelo CNH. Então, se não tiver certificação dos 3 órgãos, você não invasa. Então, não tem como você invasar uma água sem rótulo. Rótulo vai estar lá, portaria de lá, você pesquisa no site, vê lá se está tudo certinho, a documentação. Então, para a água mineral, é meio complicado ter essa superexplotação. O que afeta a água mineral se ela não foi bem definida a zona de proteção, outros poços clandestinos para potabilidade, para lavagem de carro, que existam no entorno, possam afetar a recarga e o fluxo daquele aquífero hidromineral. E isso pode acontecer. Para isso tem que ter fiscalização, a denúncia tem que acontecer. Você viu um poço clandestino, tem que denunciar, porque muitas das vezes só chega no órgão ambiental através de denúncias. Você vê, às vezes, as pessoas enterrando coisa tóxica no terreno dela, isso não pode. Quem está fiscalizando? A gente não tem fiscal para cada terreno baldio. O cara pega lá tonéis de óleo cru, lá da lavagem de motor de diesel da oficina dele, enterra na área vaga do terreno dele, lá e ninguém viu. E aquilo ele começa a minar, começa a contaminar e ninguém sabe que aquilo existe. Entendeu? Isso também eu acho o maior risco hoje. Fontes hidrominerais próximas de grandes cidades, ou de cidades mais urbanizadas, são essas coisas que as pessoas enterram e não declaram, né? Em terrenos aí, decapiados, sem vegetação e etc. A zona de proteção ambiental tem que ter, se você tem uma zona de recarga, você tende a manter a vegetação natural ali, porque a recarga continua da forma mais natural possível. Então, você acaba circundando ali, se eu não me engano, São Lourenço tem uma mata, assim, na montanhazinha, assim, a nordeste, noroeste, então aquela região ali é uma região que é realmente própria para recarga e ela tem uma vegetação ali, né, para garantir aquela recarga naquele ponto. Então, dependendo de cada estudo, da geomorfologia do local, a gente vai definindo essas áreas prioritárias de proteção. Mas hoje, na minha opinião, o que eu mais tenho receio são esses enterrar coisas contaminantes sem declarar, sabe? Que acontece muito. Ele de repente está lá com a todo contaminado e ninguém sabe como ele foi contaminado. Tá? Essas declarações de contaminantes tem que ser mais fiscalizada, tem que ser mais a informação tem que chegar a essas pessoas de forma que ela tem que declarar o contaminante dela, tem que destinar no lixão próprio, né? Ou lá na incineração própria, ela não pode enterrar no quintal dela, ela não pode fazer isso, aquilo. Então, isso tudo tem que ser bem levantado, estudado e propagandado, né? Fazer propaganda dessas resoluções que existem. Respondi? Ok, muito obrigado, Stefânia. Depois eu volto com mais perguntas. Tá bom. Mais alguém, gente? Por favor, Théo. Professora Stefânia, está me ouvindo bem? Sim. Boa noite. Boa muito noite. Obrigado pela apresentação, foi muito didático. Meu nome é Theo, eu sou geólogo, sou daqui de São Lourenço. E eu tenho várias colocaçõezinhas, se você me permitir. Claro. A primeira que você falou que não pode fazer tratamento das águas minerais, né? E uma situação relacionada a isso foi a situação da Purilife, que tinha a desmineralização da água daqui de São Lourenço, né? E em contrapartida, outro ponto
é que a gente não pode fazer tratamento, mas a gente pode gaseificar nossas águas minerais para ter o teor ali, a quantidade de gás específica que a gente quer engarrafado, né? Uma outra coisa que eu queria perguntar, na verdade, em relação a essas zonas de proteção, tem aquela zona mais restrita, né, que é ali, onde vai ter impermeabilização, a construção ali para proteção do poço, no caso, mas tem aquelas zonas mais distantes, que muitas vezes podem ser muito distantes, né? A gente pode ter uma zona de recarga muito distante. E aí você falou que em algumas zonas assim fica restrito o próprio sondagem. Quando você diz sondagem, seria uma sondagem no intuito de um posto de monitoramento, uma exploração de água, ou seria uma sondagem para obras de engenharia civil, por exemplo? Então, de acordo com o decreto, a garantia do proprietário da concessão é de que não pode ter nenhuma sondagem de terceiros, nenhuma. Tem que pedir autorização, no caso, né, por ter um decreto, tudo que você fizer ali é ilegal. Então, se o proprietário do requerimento da concessão de lado percebe, ele pode chamar a polícia para você, e aí você vai preso, porque tem um decreto que você não pode perfurar, então qualquer. Existem assim, se é uma zona de garantia, né, como eu falo, o subterrâneo, no Brasil é diferente das legislações do mundo, o problema do Brasil é esse. Quem tem a concessão subterrânea não é dono da superfície. No Brasil nós temos muitos problemas legais de proprietários superficiais de terra que não dão permissão de acesso para quem tem a concessão de subterrâneo. Só que na nossa legislação, que é a Constituição nossa de 1988 ratificou com os decretos-leis da ANM, é que quem detém a concessão do subterrâneo tem prioridade sobre quem é dono do terreno superficial. Então, de qualquer forma, pode entrar num embargo na justiça, ficar lá anos e anos e anos, com aquilo tudo parado, mas quem tem a autorização do subterrâneo é que dita as regras daquele decreto, daquele terreno que ele tem a concessão de lá. Pode ter casas em cima, pode ter fazendas em cima, mas esses proprietários da terra acabam perdendo judicialmente aí, questão de preferência aí, tá? Sim. Normalmente acontece lá fora, em outras legislações, Estados Unidos, Austrália, eles condicionam a concessão do subterrâneo à compra da terra. E fica muito mais fácil, porque você tem que comprar o seu terreno superficial para que não tenha uma encheção de saco, né, legalmente falando. Aqui no Brasil, não é obrigatório por lei, mas a maioria das grandes empresas que podem comprar os terrenos, elas compram o terreno da sua concessão de lavra. Então, eu tenho lá não sei quantos mil hectares, eu vou tentar comprar isso aqui para que ninguém entre, que eu possa cercar, que eu tenha ali a confiabilidade que eu possa monitorar, se precisar fazendo acordo judicial, etc. e tal. Então, normalmente, quando você tem a condição de comprar o terreno superficial, faça a compra do terreno superficial. Sim, tá e essa situação é exatamente a mesma para qualquer outro recurso mineral, né? Que é Isso, a mesma legislação, águas minerais e qualquer bem mineral, é a mesma legislação. Que, na minha opinião, é até uma situação muito delicada, né? Porque a gente pode ter a mesma água sendo explorada a mesma profundidade, mas dependendo da destinação dela, vai ser a ANM, que vai ser federal, ou vai ser o IGAN, que a gente sabe que é um órgão que, em relação à fiscalização, é muito ineficaz, tanto que a gente tem essa quantidade absurda de poços clandestinos, né? É uma preocupação que eu, particularmente, tenho muito grande em São Lourenço, no Circuito das Águas. Eu não sei se você já cansou, mas eu tenho outras coisinhas para falar, se você me permite. Pode ficar à vontade. Em relação, você falou que a CPRM fez uma relação desses poços. Como que a gente faz para ter acesso a essa relação que eles fizeram desses poços clandestinos? Você vai entrar no CIAGAS, né, .cpr.gov.br, e lá você vai ser direcionado a um mapa virtual, assim como o Sigmine da ANM, que tem as áreas de processos minerários, o CIAGAS tem um mapa do Brasil com todos os poços catalogados. E você vai clicar na tabela, você pode baixar essa tabela em Shape, em tabela, em CVS, o arquivo que você quiser, e você acessa essa tabela de atributos com as informações. Aí tem lá o poço, profundidade, coordenada, formação, às vezes, domínio hidrogeológico, vazão, e dependendo da informação, uma coisa que você tem que perceber, se a informação está completa, é porque é um poço outorgado, porque provavelmente a CPRM pegou a outorga no IGAN e só digitou os dados. Sim. Se está tudo limpo, sem informação, é um poço clandestino.
obviamente. Então, a distinção é essa dentro da tabela lá de poços do Ciagas. Então, você consegue ver mais ou menos a relação ali. Bacana. Você já teve acesso a estudos assim de São Lourenço, da região aqui do sul de Minas, em relação ao processo de gasificação natural? Sim, sim. E você Até o próprio Irata de São Paulo que fez grandes estudos ali. Sim, ele tem estudos muito bacanas, né? E eu já ouvi falar de duas hipóteses para gasificação natural, né? Uma que seria por causa da sedimentação, das cheias que teve em São Lourenço, que foi depositando os sedimentos todos, e que o gás vem dessa planície de inundação, né? Que seria a parte baixa da cidade. Tem até um estudo do professor Girata, que ele veio aqui na época da Nestlé, se não me engano, que ele fez poços tanto nas partes altas para água sem o gás e nas partes baixas, que era onde se encontrava o gás. Mas eu também já ouvi uma hipótese que é sobre infiltrações, não, intrusões de magma alcalino, que quando entrava em contato com a água gerava esses gases. Mas aí eu vejo que é uma hipótese um pouco mais difícil por causa dessa situação geográfica, né? Da gente ter esse gás nas partes baixas e não ter nas partes altas, né? Aí eu vou te mostrar esse desenho aqui, tá? Para complementar o que você está falando. Aqui em cima, quando eu estava apresentando, eu dei o exemplo de Caldas Novas, né? A termalização das águas, ela acontece nesse processo aqui, ó, que eu vou circular. É esse processo aqui, ó. Dessa parte do lado esquerdo aqui. Então, a água ela infiltra, né, a grandes profundidades e ela ressurge de forma quente. Já no caso lá da região de São Lourenço, eu não tenho todo esse grau geotérmico para aquecer a água. Então, a água ela também tem aquele morro, né? Eu não sei se é a noroeste ou a sudoeste, que é do parque, tem aquele morro, aquela vegetação preservada, a água provavelmente infiltra ali. São camadas aqui de rochas saprolíticas, né? Que são rochas fraturadas, aquifraturado, rochas que têm ali um solo em decomposição misturado com esse saprolito. Na percolação, são reações químicas muito grandes por causa desse solo, né, da liberação desses gases, assim, desse solo alterado com esse saprolito dessas rochas, e a percolação acaba tirando, né, dessas zonas aqui, são várias zonas de rochas ígneas, né, que são cristalinas, né, metamórficas no caso, e zonas de fratura também que existem lá. Então, as percolações são diferenciadas numa pequena região, numa pequena bacia. A gente considera aqui uma bacia, que é aquela bacia. O lago, vamos dizer, o lago do parque é esse aqui tem a bacia, as ressurgências aqui dessas fontes minerais. Então, cada região aqui que tem uma ressurgência, a qualidade é diferente, porque o tempo de trânsito e a posição que, né, essa água infiltrou é diferente em cada região. E como as zonas de alteração das rochas aqui são zonas também bem diferenciadas, assim, você pode pegar, igual esse exemplo aqui, é bem claro, São Lourenço. São zonas, são faixas horizontais bem diferenciadas. Essa zona tem rochas mais ferruginosas, essa reação química sulfídrica é maior, então a gente tem mais enxofre, e essa aqui embaixo tem aquelas rochas ígneas com alguns veios carbonatados, que acontece muito em zonas de falha tectônica, e ele dá essa carbonatação da água. Então, o próprio São Lourenço é exatamente esse desenho. A gente tem uma fonte sulfurosa, uma fonte ferruginosa e uma fonte carbonatada numa pequena bacia. É tudo pela percolação que acontece lá nesse ambiente subterrâneo. Sim, perfeito. E no caso, quando a gente diz fontes, a gente está querendo dizer poços, né? São Lourenço, porque muitas vezes a gente está falando fonte, as pessoas acham que tipo, toda a água que a gente tem nos nossos parques são fontes, sendo que na verdade são todos poços, né? Acho que só tem uma que é uma, se eu não me engano, uma com gravidade. Só não sei se ela está funcionando. Acho que atualmente em São Lourenço, acho que é só poço. Hoje é só poço? Acredito que sim, se não me engano, sim. Mas porque eu lembro do estudo do Irata, eu acho que tinha uma que era por gravidade, tipo assim, ó, seria equivalente a esse ponto aqui, ó, no contato dessa rocha com o sedimento, assim, seria uma bem desse tipo, assim. Mas tá vendo aqui essa profundidade aqui? Então aqui é só perfurar um poço para coletar água aqui, perfurar um poço para coletar água aqui. Sim. Acaba sendo o mesmo tipo de água. Então, no caso lá de São Lourenço, deve ser isso mesmo. E é interessante que muitas vezes a gente acha aqui vai ser um sistema de aquífero poroso, aqui um sistema de aquífero fissural. E muitas vezes a gente tem esses dois sistemas e muito mais complexos do que a gente pode explicar em uma apresentação, né? E uma outra situação que eu vejo é que como a água é tratada como um mineral,
ela tem uma fragilidade muito grande em relação à sua proteção, né? Porque sendo um mineral, ela pode ser explorada, tendo uma concessão para isso, ela pode ser explorada até a exaustão, né? Então eu vejo que a legislação brasileira traz uma fragilidade muito grande para as nossas águas. Mais uma vez, a legislação nossa é muito bem feita, o problema é a fiscalização. Sim, com certeza. A legislação nossa, eu vou defender o pessoal que faz as nossas leis, porque a gente tem até lei até demais no Brasil. A nossa legislação, ela bem assim, tenta, ela não pode ser perfeita aqui, mas aqui eles fazem um decreto-lei, eles fazem uma emenda, fazem aqui uma PEC, e tenta sempre complementar de forma que ela fique fechadinha, né? Você vê que tem várias resoluções, umas sobrepostas às outras aqui, ao longo da história aí, de prospecção mineral, justamente para fechar, não deixar nada sem cobertura legal. O problema realmente é a nossa tradição de não fiscalizar as coisas. O brasileiro tem uma tradição de não fiscalizar, de não se obrigar a fiscalizar. Ele coloca sempre a responsabilidade para o proprietário, para o requerente. Então, se o requerente infringe uma lei, ele vai ser penalizado, mas até descobrirem que ele está infringindo, este delay é muito grande dentro da nossa fiscalização, entendeu? Então, às vezes, quando eles descobriram que acho que a Nestlé, se eu não me engano, estava super explotando, aí demorou anos para descobrir isso, ele tiveram que baixar a vazão, tomaram uma multa gigantesca, mas foi aqui, foram anos ele lucrando em cima de uma vazão, ele declarava no RAW lá uma vazão baixa, que era o limite que ele podia invasar, mas ele estava explorando mais, porque ele trocou a bomba do poço, alguém veio trocando a bomba? Não viu. Está lá explorando e produzindo muita água. Só que aí ele tem todo um processo que ele foi liberado para aquela vazão, porque teve um estudo hidrogeológico de proteção. Se ele começa a bombear mais do que aquilo, o raio dele de influência aumenta muito. Porque os raios de influência aumentam com a vazão. Se você bombeia muito mais, esse seu raio vai aumentando. Então, vai pegando água de outras bacias, de outros terrenos. Aí pega um poço que está bombeando aqui, aí pega um poço ali, e aí tem essas interferências. Sim. Entendeu? Eu sempre tive essa impressão de fragilidade mesmo, por ser considerado um mineral, né, como outro qualquer, mas eu vejo que tem uma proteção por outros meios, digamos assim, né? Porque se a gente fosse levar na classificação de ser um mineral, eu vejo que ficaria bem fragilizado em relação à quantidade que poderia ser explorado. Mas agradeço muito, achei muito didática, muito valiosa a sua apresentação. Muito obrigado. Nada. Mais alguém quer falar uma coisa? Senhor de Bahia, por favor. Oi, sou eu. Boa noite, Stefânia. Obrigada, ótima apresentação. Vou ser bem rápida. É sobre um estudo recente de 2018 que a Codemig fez, e entre eles estava o professor Miguel Tupinambá, um geólogo que se debruçou principalmente na questão do Morro Caxambu e de onde vêm as águas minerais, onde foi relatado que elas têm mais de 45 mil anos e que, principalmente, é uma informação que para a gente foi muito nova aqui, foi a questão da importância da Serra da Mantiqueira para as nossas águas minerais. Então, eu fico imaginando, de acordo com as suas falas também, sobre a questão da proteção não só no entorno do parque, mas a proteção maior, mais abrangente, incluindo aí a Serra da Mantiqueira e toda essa região do Circuito das Águas. Mais uma vez, obrigada e boa noite. Obrigada. Acho interessante que esse estudo de 2018 eu quase participei. Eu estava na Unife na época, fui procurada pelo Scudino, que ele estava organizando a equipe na época, só que ele viu que a minha logística ia ficar muito longe, porque foi feita aqui na FMG, até com meus ex-professores, Fabrício Cachito, o Antônio Carlos Pedrosa, foram, né, o Alckmin, todos entraram para falar da parte estrutural, geológica, e aí eu cheguei a ler brevemente o relatório, acho que ele foi feito em 2018, mas esse foi liberado em 2019 para público. Eu li brevemente o que eles falaram, e eu fiquei até surpresa, 45 mil anos, então você imagina, aquela zona de influência que eu falei de você, que o ano é infinito, você viu que a zona de uma proteção de uma fonte de 45 mil anos tem que ser infinita, né? Aos 45 mil anos. Então, você vê aquele mapinha que eu mostrei para vocês, deixa eu ver se eu retorno para vocês entenderem. Aqui, quando você consegue datar uma água mineral, aí fica até mais preocupante
esse limite de proteção. Aqui. Ó, 10 anos, vai aparecer ainda. Aqui, 10 anos está aqui o limite, né? Então, quando a gente tem mais de 10 anos de zona de, né, de captura, então, o eixo do poço até a idade de 45 mil anos é gigantesco. Então, a zona desse fluxo de água tem que ser uma zona de contribuição muito grande aqui. Então, tem que ter toda uma preocupação com o que é desenvolvido no superficial dessa zona de contribuição aqui, para uma fonte muito antiga. As fontes mais novas, que recarregam com mais constância, são menos preocupantes, porque se você tem chuva, você tem volume de água sendo armazenado. Agora, as fontes mais antigas, as águas são águas que recarregaram há 45 mil anos atrás, num clima que não existe mais, numa condição que é totalmente diferente. Então, essas coisas são muito preocupantes. Então, essas águas que são consideradas velhas, elas devem ter uma legislação específica para uma altíssima proteção, uma altíssima área de restrição para o uso dessas águas que são muito velhas, né? O aquífero Guarani, por exemplo, no seu eixo central, que é o ponto mais fundo, né? Tem mais de 3 quilômetros de profundidade, até a parte mais baixa do aquífero Guarani, está em cima do eixo do Rio Paraná, literalmente, da bacia do Paraná. Fizeram estudos, tem 10 mil anos de idade, a água que está naquele ponto do aquífero Guarani. Então, ela infiltra nas bordas aqui da Argentina, do Paraguai, de São Paulo, ela penetra por esse aquífero até ela chegar no seu ponto mais baixo de fluxo, né, de baixo gradiente hidráulico, ela tem 10 mil anos. Então, também, essa preocupação com esses aquíferos maiores também, não só os hidrominerais, é muito grande quando a gente consegue aí datar este fluxo de água subterrânea. Ô, Stefânia, mas aí a profundidade também deve ser muito maior, né? No caso do aquífero Guarani, é mais de 3 quilômetros, a parte mais profunda dele. No caso também, né? Essa percolação que dá num muito mais lento espaço também. territorial tão grande, tão extenso, provavelmente se dá numa profundidade muito maior. E esse tempo também de percolação permite que ela venha se filtrando, né? Que ela venha, como você falou, né? A capacidade de depuração e mineralização também. Exatamente. Quanto mais tempo a água está em contato com a rocha, mais minerais ela dissolve. Então, os pontos mais profundos hoje captados, estou dando um exemplo do aquífero Guarani, que é o que eu conheço de qualidade de água, né, de estudos. Os pontos de mais postos de 1.000 metros para cima de profundidade, tem muito sal dissolvido. Tem 2.000 miligramas por litro de sal dissolvido. É muita mineralização. É muito sal dissolvido. Então, quanto maior o tempo de percolação, né, o maior trânsito ali em quilômetros, né, que a gente tem da bacia, mais ele vai dissolvendo, mais lento vai ficando o fluxo e mais carregada de íons essa água vai ficando também. Ok? Cada de íons significa que é mais mineralizada? Mais antiga, mais mineralizada, com certeza. Certo. Mas é bem próxima. De acordo com esse tempo, só para eu tirar essa dúvida que surgiu agora, de acordo com esse tempo de percolação, a gente também tem mais chance de depuração. Sim. Tem, sim. Eu acredito assim, que uma vez a depuração ela acontece nos processos verticais, como eu mostrei, grande parte dos processos verticais. Porque quando a gente chega no ambiente saturado da água subterrânea, a gente tem pouco oxigênio dissolvido para ter muitas reações. Então, a gente precisa de uma zona de recarga, uma zona não vadosa, né, uma zona aerada, para que essa depuração aconteça de forma gradual, para quando ela já chegar no ambiente saturado, a aquífero ela chega em condições legais, potáveis, de qualidade, etc. Okay. A mineralização ela já acontece na zona saturada. Então, ela vai se saturando ali, dissolvendo ali os minerais da rocha, e ela vai se enriquecendo, ou com enxofre, com lítio, flúor, etc. Ok. Pessoal, a gente já está com quase 2h30 aí. Eu não li o chat. Você quer ler o chat, Juan? Não, não mandaram perguntas pelo chat, não, professora. Não, né? O pessoal já fez. Acho que só tem mais uma pessoa, a Dodi, que gostaria de fazer mais alguma. Ela acho que ela esqueceu a mão levantada só. Ela já falou. Ah, certo. Professora Stefânia, tem mais alguém com a mão levantada? Professora, essas águas com... Você falou, por exemplo,
2.000 miligramas por litro, elas já podem ser classificadas como águas fósseis ou essa classificação nem é aplicada, nem existe? Não, porque depende da datação da água. Aí a gente entra na questão de monitorar o trítio, deutério, oxigênio 18, às vezes até carbono 14, se for mais de 1000 anos. Então a gente faz a datação da água mesmo, dos seus minerais solvidos. Aí a gente vê se a gente consegue datar, né? A gente faz ali mais ou menos o tempo de percolação, de trânsito da água ali. Essas então, de 45 mil seria, né? Acho interessante porque depois eu vou rever esse da Codemig, 45 mil anos, a água está quase estagnada, porque se eu conheço Caxambu, não é uma área muito grande de recarga, de contribuição. Se a gente for considerar um aquífero tipo Bambuí, que é um carbonato, né, uma área muito extensa, ou Guarani, que tem uma bacia ali confinada muito grande, para que essa percolação seja lenta, para uma área ter 45 mil anos e não ser uma área muito grande de recarga, pelo que eu estou me chegando na geomorfologia lá, relembrando, provavelmente é uma água quase estagnada, ou seja, o seu fluxo ele é muito, muito lento. Então, ela vai recarregando, para ser aquífero, tem que armazenar e transportar. Então, ela tem que ter fluxo. Se ela não tem fluxo, ela deixa de ser aquífero. Então, ela é uma água estagnada ali nos meios porosos. Então, a gente tem que tomar cuidado para também não provocar essa estagnação da água. Ela é uma água muito, muito antiga, né? Aí sim, datando o carbono 14, a água é considerada água fóssil, né? Mas nem sempre águas com 2.000, 3.000 miligramas, águas próximas da linha da costa do Brasil tem 3.000 miligramas por conta da intrusão salina. Então, são águas super recentes. Então, nem sempre a gente pode comparar. Faz sentido ser por tempo e não por quantidade de concentração. Tá, joia? Muito obrigado. Nada. Gente, mais alguém? Eu estou vendo aqui, está todo mundo agradecendo no chat. Eu agradeço vocês o convite também. Gostei muito de fazer essa apresentação. Vou usar essa apresentação para outros lugares também. E aí depois eu gero o PDF para vocês e distribuo aí. Peço para o Juan distribuir, se vocês quiserem depois. Professora Stefânia, é um prazer muito grande para nós da Associação Área das Águas estar podendo difundir conhecimento, é muito importante para nós, quanto mais a gente conseguir difundir o ensino, engenharia, né, geociências, esse é o nosso papel aqui, um dos nossos papéis aqui dentro da nossa associação. A gente gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade, quase são 2 horas de palestras aqui, a gente agradece muito pela sua disponibilidade, é um prazer muito grande para mim reencontrar novamente você. Saudades do pessoal da pós-graduação. É bom dar o pessoal da pós, a gente tem várias discussões, a aula mesmo não rola, é só discussão, eu gosto muito disso. Foi uma época muito boa. E a gente está gravando essa palestra de hoje, e a gente vai estar disponibilizando no nosso canal do YouTube. Perfeito. Tá bom? E uma boa noite para todos e fiquem atentos às nossas novas palestras. E muito obrigado novamente, pessoal. Boa noite. Obrigada, Juan. Obrigada, Ana, pelo convite. Agradeço a todos vocês aí e o apoio de todo mundo aí. Até mais, gente.